Olá, gente, tudo bem? Você que está acompanhando a gente aqui do YouTube, está começando mais uma resenha Mastermind de hipnose, onde a gente vai tratar sobre o assunto hoje, sugestão, né? Vai falar sobre sugestões, escala de sugestões, dúvidas sobre sugestões, medo de aplicar algumas sugestões, tudo que envolve sugestões, tá certo? Se você quer aprender junto conosco, tá? Fique aí até o final do vídeo, tem muito a agregar. Lembrando que ninguém aqui tem verdade absoluta, ninguém aqui tenha o método certo, o método correto, né? Todo mundo aqui está tentando entregar o que tem de melhor de conhecimento. Tá? A gente pode errar aqui, é normal, a gente pode falhar aqui, é normal, mas a gente entende que sempre, através da falha, através do erro, a gente pode aprender. Se alguma coisa que foi falada aqui no vídeo saiu fora do seu entendimento, você pode comentar aqui nos comentários ou então fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tá? Que o link também está na descrição. Hoje eu vou apresentar um por um cada participante aqui da nossa live, né? Você já vai se acostumando com as nossas dinâmicas, né? E eu vou começar com as apresentações aqui, as apresentações, só lembrando vocês, né, daquilo que a gente combinou, hoje é modelo antigo, né? Então eu vou fazer que nem eu já estava fazendo antes. 30 segundos de apresentação, tá? Começando pelo Nadson, nome e cidade, tá bom? E no que trabalha, no que estuda. 30 segundos, por gentileza, Nadson. Boa noite, meu nome é Nathan, tenho 20 anos, moro em Goiânia, Goiás, trabalho com confecção, né? E tô querendo aprender hipnose para atuar na área de hipnoterapia, e é isso. Beleza, Nadson. Gouveia, sua primeira participação, Gouveia? Sinta-se à vontade, 30 segundos para se apresentar, nome, cidade e no que trabalha. Boa noite, eu sou, acho que mais novo aí no grupo aí, estou chegando hoje, meu nome é Eduardo Gouveia, mais conhecido como Gouveia, sou de São Paulo, capital, né? Trabalho atualmente como gestor comercial, né? E estou entrando nesse mundo aí do hipnose aí para ver se eu também trabalho com hipnoterapia clínica, né? A ideia seria esse segmento aí, ok? Seja bem-vindo, Gouveia. Eu sou gestor de vendas também, a gente pode trocar muitas ideias depois, tá bom? Com certeza. Gisele, 30 segundos, se apresenta, nome, cidade, no que trabalha. Boa noite para todo mundo, sou Gisele, estou na cidade de Campinas, aqui interior de São Paulo. Sou dentista, também trabalho com terapia, com hipnose, apaixonada por desenvolvimento humano e quaisquer dúvidas, pode me chamar. Beleza. O Flávio, você está me ouvindo, Flávio? Está escondidinho aí? 30 segundos, se apresenta, Flávio. Nome, cidade e no que trabalha. Oi, chegando agora. Curitiba, estou me preparando para trabalhar com terapias. E o que mais? Eu acho que é isso. Nome, cidade, no que trabalha, né? Já valeu. Tá esperto, aí. Flávio. Obrigado. Obrigado você. Nayara, nome, cidade, no que trabalha. 30 segundos, por gentileza. Boa noite, aqui é Nayara Vieira, trabalho atualmente como personal trainer e faz menos de um mês que eu estou estudando hipnose para atuar na minha área também. Obrigada. Nayara começou comigo, tá? Eu comecei dia 6 de abril de 2020, tá? Então faz 21 dias que... Hoje estou comemorando 21 dias de aula. E 21 dias, para quem é gestor de vendas, sabe que é onde começa a mudança de hábito, mas isso é uma outra história. Né? Lilia, 30 segundos, se apresenta, por gentileza. Estão me ouvindo? Sim, né? Lilian, Rio de Janeiro, também começando, estudando, aprendendo, entrando agora na área terapêutica. Obrigado, Lilian. Herberto, 30 segundos, se apresenta por gentileza. Microfone, Herberto. Boa noite, eu sou o Herberto, engenheiro de formação, coach psicoorgânico desde 2015 e depois fui para PNL, fui para hipnose, já fiz algumas formações de hipnose, hoje atendo como coach e como hipnoterapeuta. Então, está apresentado. Obrigado, Herberto. Muito bem apresentado.
Andrei, consegue falar? 30 segundos, nome, cidade, no que trabalha. Microfone, Andrei. Aí foi, acabei de conectar de novo aqui, vamos ver se agora eu fico conectado. Então, pessoal, eu sou o Andrei, sou aqui de Jaraguá do Sul, trabalho com comunicação, marketing, né? Tenho uma agência de marketing e me envolvi com o mundo da hipnose há mais ou menos uns 2 anos. Há pouco tempo atrás eu comecei efetivamente a trabalhar com hipnose, né? Fazer algumas coisas e tenho algumas dúvidas bacanas já sobre um processo de hipnose clínica que eu comecei no sábado, que foi bem difícil, uma coisa que eu nunca tinha passado. Daqui a pouco tem umas dúvidas já para colocar aí para a galera. Obrigado, Andrei. Lembrando, gente, que hoje é o último dia dessas apresentações, tá? A partir de quarta-feira não vai ter considerações iniciais nem considerações finais, só para vocês se acostumando. Márcia, 30 segundos, por gentileza, se apresenta, nome, cidade, no que trabalha. Meu nome é Márcia, moro no Rio Grande do Sul. Eu já acompanho as coisas de hipnose faz um tempo nas redes sociais mesmo, no Instagram, YouTube. Meu interesse principal é para auto-hipnose, né, para desenvolvimento próprio. E depois, quem sabe, hipnoterapia. Enfim, é uma coisa que eu tenho interesse. É isso. Obrigado, Márcia. Meu amigo Adalberto, que conversa gostosa que eu tive com o Adalberto hoje. Pensa no... Eu não vou falar nada, não vai, Adalberto? Vai. Olá, pessoal, boa noite. Eu estou em Brasília. Sou do Ceará, mas eu moro aqui em Brasília. E sou psicólogo. E não sei como foi que eu caí nesse grupo. Você vai me contar, você não conseguiu contar isso hoje. Encontrei o Sadi aqui, que é uma pessoa já especial, conhecido amigo nosso, né? E um aprendiz. E já vi aqui que eu vou ter condições de aprender muito, né? Tem as boas aí. Vou citar nominalmente o Luciano, porque realmente já tem nos dado aquela mão. Agora eu não vou soltar mais não, viu, Luciano? Tu vai ter que me aguentar. É isso aí, pessoal. Bom trabalho para nós aí. Obrigado, Alberto. Como eu sou psicólogo, eu quero usar a hipnose e a hipnoterapia no meu trabalho, né? Como instrumento do meu trabalho. É isso. Obrigado, Alberto. O Luciano hoje vai ter um pouco de folga, né? Porque o Sadi está aqui. Sadi, se apresenta. 30 segundos, um minuto, eu vou te colocar na roda. Boa noite, pessoas queridas. Satisfação muito grande estar aqui com vocês também. Meu nome é Sadi, falo de Mafra, Santa e Bela Catarina. Trabalho com hipnoterapia. Também sou formado em coach, master coach, mas estou aqui como aprendiz também. Estamos aqui para compartilhar e aprender. Obrigado, Sadi. E nosso professor, né? Luciano, não vou te apresentar não, vai. Fala aí. Já é de casa. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Luciano, tenho 20 anos, sou de Valinhos, interior de São Paulo, do lado aqui da Gisele, do lado de Campinas, e atuo com hipnoterapia, então sou hipnoterapeuta, trabalho com isso e vivo isso daí há um tempinho aí. Estou aqui no grupo para poder evoluir sempre e ajudar o máximo possível as pessoas a evoluírem também. E então... Adalberto não precisa largar do pé não, se precisar, tamo aí. Gente, essa é a 6ª resenha que a gente faz, né? A gente é um bebê esse projeto ainda, mas a tendência é crescer, por isso que a gente está estruturando e melhorando. Então, bora começar os trabalhos. A gente sempre começa pela revisão, né? E na revisão a gente falou sobre pre-talk, sobre convincer, sobre... Me ajuda aí, gente. Sobre induções, sobre níveis de transe e aprofundamento, né? E sobre como que a hipnose potencializa as nossas profissões. Diante desse tema, tá? Eu só queria combinar uma coisa com vocês agora, tá? Debate pronto. Vocês querem que a duração seja até 8h30 ou até 9 horas? Faz assim até 9 horas e assim até 8h30, só para eu saber como eu devo guiar. Debate pronto. 8h30? Deixa eu ver. 8h30, então tá. 8h30. A gente vai ter 1 hora. Esse som tá baixo. O Ed, só dá um alô. Às 8 eu tenho que entrar numa aula, tá? Então eu fico com vocês até umas 7:55.
Então, a gente vai fazer até as 8h30, então, e aí às 8 horas o Herberto está liberado. Beleza, gente? Só para a gente acostumar que a partir de quarta-feira vai começar às 7 horas e terminar às 8h30. Então, a gente não vai ter muita coisa para enrolar no começo, já começa e termina às 8h30. Então, hoje, só para já acostumando, termina às 8h30. Então, baseado nesses assuntos, né? Pre-talk, convincer, que é a sequência, né? É o pre-talk, convincer, indução, níveis de transe e aprofundamento, né? Baseado nesses temas, né? A gente vai trabalhar até 7h50, né? Para depois trabalhar 40 minutos com o tema principal, que é sugestões. Então, a gente tem 20 minutos para trabalhar essa revisão. Alguém tem alguma pergunta sobre pre-talk, convincer, induções ou níveis de transe? Levanta a mão que eu já passo o microfone e faz a pergunta em 3 minutos. Tá, Adalberto? Na verdade, uma coisa que foi falado en passant da questão da anamnese. E é feito... Então, o pre-talk é mais ou menos uma anamnese, né? Mas a anamnese é mais profunda, né? Como é que vocês agem aí? Como é que... Beleza. Então, a partir da pergunta do Adalberto, a gente começa a dinâmica, né? Eu vou passar para o Nadson agora. Nadson, 1 minuto aí, fala o que você tem que falar a respeito de anamnese e pre-talk, né? Vamos falar sobre isso, sobre pre-talk. Se tiver alguma outra dúvida, já coloca aí, tá? 30 segundos a 1 minuto. Eu não tenho nada para falar, não. Pode passar. Perfeito, perfeito. No começo é difícil gerar dúvida, né? Lilia, tem alguma dúvida sobre pre-talk? 30 segundos a 1 minuto. Microfone. Pronto. Não, tá. Dúvida não. Beleza. Pra mim tá... Beleza. Alguém tem, gente? Senão eu já vou passar direto para o Sadi e para o Luciano. Alguém tem alguma pergunta? Tá, beleza. Então, eu vou começar com o Luciano. Luciano, eu vou tentar inverter vocês aqui, ou então eu começo pelo Luciano. Vou começar pelo Luciano. Luciano, responde a pergunta do Adalberto, que acredito com a sua resposta, tá? Você sabe que você tem tempo livre e você sabe controlar isso aí, né? A única pessoa que eu não vou controlar tempo aqui são os mentores, porque o que é importante é o conhecimento. Então, faz uma abordagem inicial sobre a anamnese e pre-talk, e aí vai gerar dúvidas e a gente dá seguimento. Você acaba de falar, passo para o Sadi fazer uma pontuação também, beleza? Manda abraço. Opa, vamos lá. Pre-talk, eu acho que a gente discutiu bem, né, os pilares, a importância dele na outra. Eu acredito que a dúvida do Adalberto seja em relação mais à anamnese, né, que a gente já entendeu que na parte clínica, a anamnese e o pre-talk, eles caminham bem lado a lado, né, são feitos simultaneamente ali. Enquanto você coleta as informações, você acaba já tirando dúvidas e explicando. Como é feita a anamnese, eu acho que existe muita variedade de formas, digamos assim. Cada profissional vai fazer de uma maneira. Por quê? A anamnese tem que suprir a sua necessidade. Então, você tem que descobrir nela os pontos importantes para o seu tratamento. Aqui a gente está falando de hipnoterapia, tá, gente? Não de hipnose clássica. Então, por exemplo, na minha anamnese, eu tenho algumas perguntas de saúde sobre a pessoa, para eu saber, por exemplo, se ela tem alguma pessoa que sofre de ataque cardíaco ou fez cirurgia cardíaca há pouco tempo, se é alguma pessoa que toma medicamento e para que ela toma medicamento, para alguns pontos ali que pode ser interessante eu me atentar, e outros pontos em relação ao problema dela. Então, na anamnese, eu vou fazer perguntas que eu tente, ali, eu busque entender o problema da pessoa, o objetivo dela, e desenhar com ela todo o trajeto. Então, como é feito isso vai variar da forma que você trabalha e o que você precisa para trabalhar. Por exemplo, na minha forma, eu preciso essencialmente de 3 coisas, digamos assim, que é o estado atual dela, que é uma coisa parecida com o que o pessoal faz na pegada, é um pouco diferente, não só de percepção, é de sentimento, umas outras coisas também. Então, o estado atual, como ela se sente, como ela está, como atrapalha a vida dela, como que esse problema interfere na relação dela com os familiares e assim por diante. Depois eu tenho a questão de o estado desejado, como eu gostaria de estar, entendeu? Então, por exemplo, eu gostaria de estar me relacionando assim, fazendo isso, me sentindo assim, conseguir isso, conseguir aquilo, etc. E o terceiro ponto seria o que significa para ela o início da transformação. Então, para ela, o que é o começo dessa transformação? Que se, por exemplo, se ela conseguisse fazer, conseguisse sentir ou realizar, significaria para ela que ela está chegando a... Ô, Lu. Oi.
Desculpa Diga. interromper teu raciocínio, o teu som tá falhando. Eu achava que era só no meu, por isso que eu não falei, mas alguém falou no chat aqui. Tá. Deixa eu ver Não se pode saber eu o que descubro é? o porquê. O Adalberto. Vou, Obrigado, Adalberto. Peraí. Vê se melhorou. Eu cancelei e voltei. Vamos ver. Melhorou? Melhorou um pouco, vai. Manda. Tá. Desculpa, tá, mas vai. Não, imagina. Eu vou dar uma olhada aqui depois ver se eu descubro. Se piorar, vocês dão um toque. Qualquer coisa eu repito. Vamos lá. Ah, tá. Lembrei. E aí, nesse terceiro ponto, eu descubro, então, como que a pessoa tá... Seria o início da transformação. Aí, depois tem outros pontos que eu pego, como ganhos secundários e por aí vai. Então, na anamnese não existe a forma correta de você fazer. Existe a forma que vai suprir a sua necessidade. Eu conheço profissionais que não fazem anamnese, fazem uma pergunta para a pessoa. Entendeu? Tá então, falhando. Tá falhando. Deixa eu ver se... Eu não sei o porquê. Tenta diminuir o volume do microfone. Tenta diminuir. Vê se é isso. Vê se melhorou. Melhorou. Acho que alguma coisa que você mexeu aí que melhorou. Vai. Desculpa de novo. Manda lá. Não, beleza. Deu para entender o que eu tava falando? Ou é melhor, será eu repetir? Eu entendi porque é questão do coach, mas é importante tu repetir pra galera. Tá. Vou resumir então um pouquinho só para não ficar tão grande. No geral, não existe forma correta, certa e errada. A anamnese tem que servir para suprir o que você precisa saber sobre a pessoa. Eu vou dar um exemplo da minha aqui. A minha tem a parte toda de saúde dela, que eu pergunto como que tá sono, se ela tem algum problema cardiovascular e etc. Se ela toma algum medicamento e se ela já passou por cirurgia não, acompanhamento em detrimento daquilo que ela tá vindo pedir ajuda para mim, vindo buscar a hipnoterapia. Depois disso, eu vou entrar em algumas perguntas para me ajudar a entender o caso dela, que são 3 pilares. O estado atual, como ela se sente, o que ela faz, o que ela não faz, como é a relação com ela e as pessoas em volta, e por aí vai. Qual que é o estado desejado, então, como ela gostaria de se sentir, o que ela gostaria de fazer, como ela gostaria de se comportar, e o que inicia a transformação. Qual que é o pontapé inicial, que se acontecesse aquilo, significaria para ela que ela está começando a ter uma transformação. E aí, a partir disso, eu vou desenvolvendo. Eu também pergunto sobre ganhos secundários e tudo mais, não sigo certinho. Às vezes, no meio da minha anamnese, eu sinto vontade de perguntar alguma coisa, eu pergunto e anoto ali que pode ser importante. Mas por que eu digo que não existe certo e errado? Porque existem pessoas que eu conheço que não fazem anamnese, fazem uma pergunta e com base naquilo seguem o tratamento e têm excelentes resultados. Então, a anamnese vai servir para você conseguir recursos para você iniciar o tratamento. Então, você desenhar ali como você vai querer fazer ou como você vai querer iniciar. E aí, a partir disso, você pode montar a sua. Cada professor, cada instituto vai soltar uma anamnese diferente. O Jason tem um, o Alberto tem outro. O Alberto tem específica para vício, tem umas, se não me engano, uma outra que é mais geral. O Jason, eu falei que tem um, o Quasar tem outra, o Crash praticamente não usa anamnese e por aí vai, cada instituição vai tendo a sua. Beleza. Lu, gente, só para quem é leigo mesmo, anamnese são perguntas que procuram identificar a origem, da onde você vai ter é como se fosse um pre-talk, só que é para a clínica, né? Acredito que eu tenha resumido isso para leigo, tá? Anamnese é uma conversa que você tem logo no início com uma pessoa de qualquer treinamento, até para você entender o que passa, só para vocês entenderem, tá? Acredito que todo mundo saiba o que é anamnese aqui, né? Sadi, quer falar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? Não, só dizer, o Luciano pontuou muito bem, né? Só para dizer que a anamnese é uma ficha de entrevista, vamos dizer assim. Sim. Né? Para ser bem mais... E assim, o que é bom pontuar aqui também é que não existe, como o Luciano falou, uma forma, eu vou seguir essa anamnese. Acredito assim, na minha opinião, tá? É que cada terapeuta, ele vai buscar subsídios para que ele faça o tratamento para aquele cliente. Então, como você vai, o que você precisa para trabalhar com o teu cliente, é você como terapeuta que vai, né, você vai até fazer a tua própria anamnese. De repente, você vai olhar a anamnese das outras pessoas e vai adaptar para você. Isso que é o mais interessante, é como que você, como terapeuta,
vai atuar com o teu cliente, vai atuar com o teu consulente. Então, eu acho que o mais importante é isso, é não ficar engessado realmente e achar que vai encontrar uma anamnese perfeita. Não, não vai. Eu, no meu caso aqui, eu faço anamnese por perfis. Então, perfil pessoal da pessoa, perfil familiar, perfil social, perfil de trabalho, né, o perfil profissional dele. Então, mais ou menos é isso. A minha ficha de anamnese tem 4 páginas. Tá? E no final, inclusive, eu tenho até um termo que eu utilizo bastante, que é um termo que eu uso muito para colocar para a pessoa que, por exemplo, que a visita a um hipnoterapeuta, a um terapeuta não substitui uma visita médica. Quer dizer que eu já vou me resguardando na minha própria ficha de anamnese, eu me resguardo como profissional, né, para que o meu consulente não saia dali de repente achando que você falou alguma bobagem, ou até para você ser, como é que eu posso dizer, acionado judicialmente, né? Às vezes a pessoa chega ali no teu consultório achando que você é um milagroso ou que um milagre vai acontecer, tá? Então, é isso que eu queria pontuar. Gratidão. Beleza. Eu vou passar a palavra para Lilian, depois para o Herberto. Só para pontuar algo que a Márcia falou aqui no chat, que é a palavra que eu estava procurando e não consegui encontrar na hora. A triagem, né? É praticamente uma triagem, né? Mas é bom a gente tentar identificar justamente essa questão da democracia de entendimento, né? Tem gente que sabe bastante, tem gente que não sabe nada, tem gente que não sabe, tem gente que tem vergonha de perguntar o que é anamnese, né? Que todo mundo fala anamnese, né? Tem gente que tem vergonha de perguntar o que é um PITAL, tem gente que tem vergonha de perguntar o que é indução, sugestão, né? Mas é bom a gente pensar por esse lado, tá? Esse é o nosso esforço. Lilia, o microfone é seu, tá bom? 3 minutos, depois, Herberto. Eu não tenho... Eu posso... Tá me ouvindo? Sim. Eu não tenho prática, né? De consultório, eu estou estudando, né? Uma dúvida, eu já estudei e li sobre anamnese. Eu sempre fico a perguntar. Você, quando tem aqueles questionários da anamnese para fazer, você dá para a pessoa preencher e depois você vai passando aquilo e perguntando, ou você não dá na mão da pessoa, você vai fazendo as perguntas e anotando conforme a pessoa vai respondendo? O que é o ideal para ser alguma coisa assim mais confortável na consulta, na hora lá? Beleza, quem quer responder? Já quer responder? Quer responder? O Luciano quer responder, tu vai responder também, beleza. Mas antes de vocês responderem, eu já sabia que vocês iam levantar a mão, mas antes do Luciano e do Sadi responder, a palavra do Herberto. Então, complementando o que o Sadi começou a colocar bem, tem uma parte da anamnese que ela é importante em relação de redução de riscos. Então, quanto mais informação você tem sobre o cliente que está se consultando com você, maior a possibilidade de você deixá-lo num ambiente seguro e não colocá-lo em risco. Às vezes o cara está com algum tratamento psiquiátrico que não recomenda hipnose. Você saber, de repente, do que o cara gosta, do que o cara não gosta, você pode usar no desenvolvimento do que você vai, dos elementos simbólicos que você vai trazer para a conversa. Então, tanto para não colocar a gente no risco, deixando inclusive o termo para o cara assinar e deixar bem claro o que é hipnose, mas também para a gente poder mitigar o risco que a gente coloca o cliente, porque a gente tem um ser humano na mão e a gente precisa, quanto mais a gente souber sobre quem é essa pessoa que está na nossa frente, melhor vai ser o nosso trabalho e mais seguro vai ser para o cliente também. Tá bom? Eu vou deixar Beleza. Herberto responder a Lília. Tá. Herberto responder, depois o Luciano. Gente, a gente está fechando agora a revisão com o Herberto e com o Luciano, né? Essa dinâmica de hoje está completamente diferente, tá? Porque a gente está em transição, só para repetir para vocês, já está acabando a revisão já, tá? Porque a gente vai terminar 8h30. Então, o Sadi vai falar agora. Sadi, você, depois Luciano, sobre a anamnese PITAL, tenta fazer uma abordagem de tudo isso que foi falado até agora. Luciano, faz a mesma coisa depois, por gentileza. E a gente já transiciona com você mesmo, Luciano, sobre sugestão. Você já fala alguma coisa de sugestão para gerar dúvidas na galera, beleza? Entendeu? Tá, beleza. Sadi.
Perfeito, é a colocação do nosso amigo. Tá? Isso é para minimizar mesmo, né, os efeitos que podem ser causados dentro de um consultório. Respondendo a pergunta da querida aí, Lívia, né? É isso? Respondendo a pergunta dela, no meu caso, no meu consultório, eu entrego a ficha de anamnese para a pessoa preencher. Por quê? Explico. Porque tem algumas perguntas que eu faço na minha ficha de anamnese que eu já observo como a pessoa vai responder. Pela forma com que ela se encontra sentada, quando ela lê a pergunta, eu já observo como ela reage. Se ela responde rápido, se ela pensa muito para responder. Então, eu já estou mais ou menos... como eu conheço minha ficha de anamnese, eu já estou mais ou menos sabendo onde ela está. E cada vez que ela preenche a página, eu pego a página dela. Você pode ver que eu quero ir analisando. Já vou analisando, eu vou vendo as respostas dela. E eu já mais ou menos já estou imaginando onde é que ela está, em que pergunta ela está. E eu já estou olhando para ela qual é a atitude que ela está me dando, o que ela está me entregando, só na pergunta da folha, o que está escrito na folha. E lógico que essa ficha de anamnese é só uma tomada geral. Depois, eu aprofundo ainda mais essa pesquisa, digamos assim, do meu cliente. Espero ter respondido a pergunta. Lu, abordagem sobre anamnese, falado até agora, e depois já transiciona, já abre já o tema principal, que é a sugestão. Fechou, vamos lá. Se falhar o áudio, vocês dão um toque que aí eu vou vendo, mas eu acho que eu consegui resolver aqui. Em relação a perguntar, eu faço perguntando, eu não entrego para a pessoa responder, mas aí é o que eu ia citar. Não existe jeito certo, novamente, porque depende de como você quer e o intuito. Por exemplo, o Sadi tem o intuito ali de observar a forma que a pessoa responde, e para ele, no modelo dele de tratamento, isso funciona muito bem, encaixa para ele, com o conhecimento que ele tem, com a forma que ele vai atender. Na minha forma, se eu pedir para a pessoa entregar, eu mais perco do que ganho, porque eu observo a expressão e o tom de voz dela, que para mim eu consigo perceber mais coisa do que o gestual ou só a expressão no responder, que é diferente da minha percepção para o Sadi, por exemplo. Então, as nossas duas formas estão certas de fazer, mas tem que identificar qual que é melhor para você. Na minha opinião, a melhor é você perguntar. Por quê? Porque, por exemplo, se eu falo assim, como que é a sua relação com sua mãe? Você fala assim, nossa, não, a relação com a minha mãe é muito legal, é tranquilo. Eu falo, beleza, e com seu pai? Com meu pai é boa. Peraí. Se com a sua mãe você falou tanto, tal, pode ser que exista algo ali. Aí eu posso, com essa percepção, colocar uma pergunta a mais que estava fora. Por exemplo, legal, e como que você conversa com o seu pai? Eu não converso muito. Por que você não conversa muito? E aí, às vezes você consegue pescar alguma coisa a mais ali, isso na minha visão. Então, eu gosto de perguntar e eu esticando. Só que para não correr o risco de, por exemplo, eu peguei uma folha aqui, parecer que eu fico assim, conversando com a pessoa, eu vou falar, eu vou estar conversando com você e em alguns momentos eu vou estar anotando algumas coisas aqui que podem me ajudar a desenhar o melhor programa para vocês de tratamento. Então, se qualquer coisa, eu estou prestando 100% atenção, eu só vou estar fazendo algumas marcações. E eu vou ter sempre a minha anamnese de um lado e uma folha em branco embaixo dela, que às vezes eu gosto de marcar alguma coisa a mais fora dela. Então, eu vou perguntando sempre por um quesito de preferência mesmo. Mas igual o Sadi falou, não tem certo e errado, depende de como você quer fazer. Eu conheço colegas que mandam a ficha de anamnese via Google Docs para a pessoa, que não sei nem se é esse nome, mas é um formulário do Google que a pessoa pode ir preenchendo com todos os dados. E a hora que a pessoa chega para a sessão de avaliação, ele já está com essa ficha impressa. Então, a pessoa responde na casa dela e ele pega só isso e aí ele debate um pouco com a pessoa porque ele já se preparou com tudo que ela respondeu. Então, aí a gente já tem 3 jeitos diferentes de fazer e nenhum deles está errado. Depende de forma que você prefere, tá? Aí, agora entrando em sugestão, eu acho legal que é o começo de tudo, a palavra sugestão. Por que não é... Oi, diga. Só me permite, eu gostaria de interromper você só um minutinho, porque eu acho que é interessante a gente pontuar uma coisa aqui. Claro. Ficha da anamnese, assim, tá? A ficha da anamnese, no meu ponto de vista, é o seguinte, a ficha da anamnese é um pontapé inicial que é dado para o teu cliente, né? Na minha observação. Então, assim, para não ficar aquela coisa de que, para os companheiros que estão começando, né? É lógico que, como é uma ficha da anamnese, ela não conta tudo que ela que você precisa. É lógico que depois que ela aprende a ficha da anamnese, como é um pontapé inicial, aí sim, eu vou pautando com a pessoa e vou fazendo as perguntas para ela inerentes
ela não vai me contar a vida dela numa anamnese. Né? Então, eu vou pegar as fichas da anamnese, eu analiso ela depois que o meu cliente sai, porque ele vai me dar muito subsídio, mas lógico que durante a conversa com essa pessoa, eu vou aprofundo e bastante, e lógico que através da tom de voz, conforme a pergunta que você faz, a expressão dessa pessoa muda, é lógico. Não, nada substitui o tete-a-tete de você estar conversando com ela. Perfeito. E tirar as informações na hora. Eu só achei interessante pontuar isso. Legal? Perfeito. Obrigado. Então, imagina. Aí a gente vê que então até o próprio Sadia também usa. Ele vai até um pouco além na anamnese, né? Dele é até um pouquinho melhor. Tem duas partes. Então você vê que cada um tem o seu jeito de fazer. E que funciona bem. Então é legal, na minha opinião, é sempre descobrir o que funciona melhor para você. Sabe? Então, meu jeito é não ter uma anamnese, ter uma ficha em branco e conversando com a pessoa e anotando. Pode ser. A minha é mandar por outra forma? Pode ser, desde que funcione para você, tá correto, tá? E você consiga. Aí, entrando no quesito de sugestão, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é a própria palavra, sugestão. Por que não usa outro nome? Ordem, eu mando, outra coisa. Porque sugestão, eu estou te dando a opção. É uma sugestão de fazer ou não. E a gente tem que ter isso em mente sempre. Se eu estou dando uma sugestão para a pessoa, ela pode ou não aceitar, tá? E isso não depende só dela. É claro que a principal parte depende dela querer. Se ela não quiser aceitar aquela sugestão, ela não vai aceitar. Mas ela pode não querer ou não conseguir aceitar naquele momento. Porque uma sugestão não é uma ordem. Então, às vezes, só nisso a gente já quebra aquele paradigma que a hipnose te controla. E, na verdade, não. O que a gente usa são sugestões que podem ou não ser aceitas. Eu estou repetindo bastante isso porque eu acho importante, porque você precisa entender que a hora que você fala para a pessoa, eu pedi para ela, a hora que eu batesse palma, pular da cadeira, que sentiu uma pinicadinha no bumbum, mas ela não sentiu, ela não está querendo participar do processo. Não, você deu a sugestão para que isso aconteça. E depende dela aceitar ou não. Você não sabe até que ponto isso é legal, é aceitável e é gostoso para ela. Pode ser que ela simplesmente não goste e não vá querer aceitar aquela sugestão. Então, é importante, eu acho que de início a gente começar nisso, aí a gente entra em dúvidas, tem bastante coisa, formulação, forma de dar, tem gente que fala que tem um jeito certo, tem gente que fala que tem outro, tem gente que fala que não tem jeito certo. Então, a gente pode ir entrando nisso aí. Só para colocar a cabeça de vocês, para vocês terem pergunta, eu vou contar um fato até engraçado, né? Uma das primeiras pessoas que eu fui realizar as práticas, né, foi com Mariana, né? Mariana é minha namorada. E aí teve uma hora que ela não gosta de matemática, não gosta, né? E aí, como ela já tinha feito quase todas as sugestões citadas, pé colado, mão colada, sem voz, né? Eu testei todas, né? Alucinação da camisa, né? Camisa mudou de cor, cheiro, fio. Eu fui testando várias, aí cheguei na matemática, fiquei empolgado, fui na matemática. Gente, ela estava naquele nível que todo mundo aí, a gente falou sobre aquele nível, tipo assim, que você pode dar qualquer sugestão, você acha que ela vai aceitar. E por incrível que pareça, e até é legal falar isso aqui para todo mundo ver e ouvir, que ela, assim, eu vou repetir fisiologicamente o que ela fez. Ela estava assim, né, essa sugestão. Quando eu falei de matemática, ela, não quero não. Oxi, olhei assim, e eu já tinha trabalhado a questão da falha, né, de se dar bem com a falha. Não, está muito bem, fecha os olhos, relaxa, relaxa, relaxa. Ela voltou de novo. Ela só saiu para voltar, que não queria matemática. Eu induzi de volta, relaxa, voltou. Continuamos nesse treinamento. Mas é só para reforçar isso que o Luciano falou, que eu tenho 21 dias de aprendizado de hipnose, mas eu aprendi que não é o hipnotista que hipnotiza, a pessoa é uma auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Se a pessoa não quiser, não vai ser hipnotizada, né? Teve um outro fato também, só para focar aí vocês, que eu estava falando sobre relaxamento, né? Quando sai do olho colado do Elma, que espalha pelo corpo. E eu fui falando, tá espalhando pelos seus braços, pelas suas pernas, pelos seus quadris, né? Ela começou a rir e voltou na hora. Falei, meu Deus do céu, no meio de Elma. Só que aí, tipo assim, de novo trabalhando a sugestão, falei, não, relaxa, fecha os olhos, induzi novamente, comecei de novo. Mostrar que realmente a sugestão, a própria palavra diz, não eu acho que o Luciano deixou muito bem, começou muito bem falando nisso. Não é um decreto, tem que fazer. É uma sugestão, vai aceitar ou não vai. Isso é até bom para a gente que está começando
E até interessante que eu ajudei alguns amigos no começo sobre aquela dificuldade em aceitar falha. Falha, entre aspas, né? O que é a falha? A falha é quando a pessoa não aceita a sugestão. Segue o jogo, talvez aceitar outra e tal. Né? Tem a questão de aceitar a sugestão também daquilo que a gente falou semana passada. Qual é o nome, Luciano? Do labirinto? A identidade hipnótica. Isso. Talvez tenha a escala de sugestão, todo mundo já deve ter ouvido falar. Né? O que é a escala de sugestão? Depois alguém fala aí para mim, que eu não vou lembrar aqui agora não, mas tem um nível até chegar à alucinação positiva, negativa. Eu acho que alguém segue isso, se alguém quiser falar sobre escala de sugestão, vai ser bem interessante, mas tem algumas pessoas que seguem um outro protocolo, que se não esquecer nome, pode, sei lá, alucinar, se não alucinar, pode esquecer nome. Que esse negócio não é tão linear assim, desse jeito. Até a Luciana abordou isso semana passada, né? E sobre sugestões, gente, alguém tem alguma dúvida, algum medo, alguma coisa para falar? Fique à vontade, só levantar a mão, dá para eu ver vocês. Se não, tem, Nadson. Vai, Nadson, manda. Tenho algumas que eu anotei aqui. Acontece que você disse mesmo, que eu estava com dúvida, eu já tinha anotado aqui, eu queria saber o que eles acham, se tem ordem, se tem uma ordem assim, tipo, porque no Alberto Denísola, ele fala assim que tem tipo uma ordenzinha assim, tipo perca de nome, aí vai aumentando para níveis mais complexos. Eu queria saber o que vocês acham. E eu queria saber também quando uma sugestão tá nesse negócio de nível, né, de nível de trânsito, tá dentro desse contexto, quando a sugestão não é aceita, se vocês voltam numa sugestão que vocês já fizeram antes e essa sugestão funcionou bem para tipo dar uma descrição que está funcionando, deu mais certo do que deu errado, se acontecer de não dar outras sugestões certas. No caso de hipnose de rua, né, que eu tô falando. E o contexto. Se tem que dar um contexto quando você vai fazer uma alucinação, você precisa dar um contexto, tipo, você vai perceber que o Roberto Carlos está aqui em Goiânia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai dando os contextos para essa pessoa, tipo, ter mais uma imaginação, sei lá, como é que funciona, é só essas mesmo. Beleza. Alguém quer responder? Sadi, Luciano também. Eu não sei porque que eu pergunto pro Luciano. Responde todas. Mas não é à toa que é o nosso professor aqui, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Luciano, então, daquele mesmo jeito da dinâmica cantiga, tá? Vai anotando as perguntas e responde todas ao final, tá? Sadi, mesma coisa, tá? Vai anotando as perguntas e responde ao final, a não ser que não tenha mais perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta relacionada à sugestão? O Adalberto. Tá, Adalberto, só deixa eu ler aqui a Na verdade, Márcia. eu imagino que o Luciano vai falar muito mais coisas sobre sugestão, não é isso? Ele não vai ficar só nisso, né? Não. A gente tem meia hora ainda. É que eu quero aproveitar ele. Você fechou. Disse, tem mais alguma pergunta sobre sugestão? Não, tem muitas perguntas sobre sugestão, né? É verdade? Não, sim, é porque eu estou tentando trabalhar com o tempo. A gente só tem meia hora. É que a gente está trabalhando essa transição do tempo. Não olhe pro relógio, não. Deixa o negócio tocar pra frente aí. Vocês me matam depois. Vocês estão de sacanagem comigo. Eu também acho isso aí, viu? Beleza. Então é assim. Tá, então, por conta e risco de vocês aqui, eu vou tocar o barco, tá? Aí você sabe que se deixar por mim aqui, a gente vai até meia-noite. Então, beleza. Obrigado, Alberto. Então, assim, se ninguém tem pergunta, eu vou fazer, então, da forma que eu quero fazer, que é deixar ele explanar mesmo, e aí depois geram perguntas, tá? Mas, Lu... Eu coloquei uma pergunta no chat. Eu ia ler agora. Você quer falar? Não, fala então. Não, pode ler. Só vou me despedir de vocês. Até a próxima. Valeu? Valeu, Alberto. Eu achei que a Márcia ia ler a coisa dela. Deixa eu ler para ela. Peraí. A sugestão deve insistir até ativar um gatilho para o mesmo assunto? E a questão do uso de metáfora nas sugestões, tem mais eficácia? Alberto, vai com Deus, meu amigo, até quarta-feira. Então, Luciano, aí você já, tipo assim, encaixa aí o raciocínio que você estava falando, já aborda algumas coisas, após Luciano e Aniron. Gente, agora não estou olhando mais para o relógio, agora é por conta e risco de vocês.
Fechou, vamos lá. Eu vou responder e dentro das respostas eu vou pontuando umas coisas que eu acho interessante. Bom, em relação à escala hipnótica, tem quem diga que é essencial, que é importante seguir e tudo mais, e tem pessoas como eu que não nem importa. Para mim não importa. Eu vou explicar o porquê. Porque não é porque para aquela pesquisa que foi feita, a escala hipnótica é baseada numa pesquisa, numa metodologia e numa forma de fazer que funcionou e que foi melhor, que vai significar que é melhor para todo mundo. A gente tem que lembrar que de dentro dessa escala, dessa mesma pesquisa, dizia que muitas pessoas não poderiam alucinar, que eram pessoas específicas que poderiam, e hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Então, para mim, não faz sentido usar a escala de sugestão. Até porque na escala de sugestão fala que tem algumas coisas até a gente chegar em amnésia de números e nomes, e depois muitas coisas até chegar em alucinação. E, por exemplo, eu sempre, a primeira sugestão que eu dou é de anamnésia de nome. Então, se fosse para a pessoa não esquecer o nome, ela precisasse passar por tudo aquilo, nunca ia acontecer, e muito pelo contrário, quase 100% das vezes acontece. Então, eu não gosto da escala, porque eu acho que te limita a ter que seguir alguma coisa engessadinha. Outro motivo que eu não gosto, porque vi alguns casos de pessoas que não esquecem o nome, não dão risada, não sentem pinicadinha no bumbum, mas alucinam como ninguém, vão para Nárnia, Hogwarts, mistura tudo isso no mundo paralelo e cria um universo ali dela no meio da sugestão. Então, a gente não pode falar que uma é melhor ou outra. Tá? E também já vi na Paulista, hipnotizando uma pessoa que estava aprendendo, ela simplesmente esqueceu das cartas de sugestão, deu durma, falou assim, a partir de agora você vai abrir e vai estar o Silvio Santos na sua frente. A menina abriu o olho dando risada, falando, puta, eu quero me dar um aviãozinho, pedindo um aviãozinho para o Silvio Santos. A primeira sugestão. Fez um convincer, uma indução e uma sugestão. E a menina já tinha alucinado. Então, existe regra? Não existe. Tá? Existe aquilo que pode ser que funcione mais? Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem uma pesquisa para falar. Isso daí a gente teria que pesquisar com milhares e milhares de pessoas e aí a gente teria que protocolar e protocolo não serve para todo mundo, é óbvio que não vai servir, porque a gente está falando de hipnose, algo que é subjetivo, tá bom? Mas, na minha opinião, existe uma forma que dá mais certo de fazer a sugestão, o que eu chamo de sugestão completa, que é juntar vários tipos de sugestão que as pessoas dão em uma sequenciazinha que, para mim, vem funcionando mais. E aí eu vou explicar daqui a pouco isso, que a gente já entra naquele contexto. A gente tem que contextualizar ou não tem que contextualizar? Não existe certo e errado. Eu brinco que existe o jeito que você vai aceitar melhor e o jeito que o outro vai aceitar melhor. Qual que tá certo? Os dois, porque são duas pessoas diferentes. Ah, então quer dizer que eu vou ficar tentando até dar certo? Basicamente isso. Tá? Em resumo é isso, é tentar até dar certo. Tentativa e erro, é o que a identidade hipnótica é. Tá? Mas, para a gente otimizar isso, como que eu gosto de fazer? Eu misturo. Eu começo com metáfora ou imaginação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do nome. Eu peço para a pessoa escrever o nome na lousa, na areia, de algum jeito, e eu apago o nome. Aí eu fiz a metáfora, eu vou ir para a sugestão direta, aí eu dei uma sugestão direta e vou contextualizar. Então, seu nome some, seu nome nunca existiu, seu nome desaparece, dou um contexto. Ou quando eu vou mudar o nome, sua mãe lá na sua infância te deu esse nome por causa disso, contextualizo. Sugestão direta, então, sumiu, desaparece, essa informação vai embora e assim vai. E o que eu acho muito importante, eu instruo a pessoa no que vai acontecer quando ela abrir o olho. Ah, como assim? Eu quero que a pessoa esqueça o nome, como? Por 1 segundo, por 2, por 1 minuto, por 10 minutos? Tem pessoas que abrem o olho e falam assim, nossa, meu nome foi embora. Ah, lembrei. Quer dizer que não funciona a sugestão? Funcionou, mas para a mente dela, a funcionar não é durante 2 minutos, é durante 2 segundos. Então, eu contextualizo, eu falo assim, é assim que você abrir o olho, quando eu te perguntar o seu nome, você vai perceber que essa informação vai embora. Você simplesmente não consegue falar, não consegue acessar a informação. Isso pode ser engraçado, você pode achar meio estranho, mas é algo normal, é algo que vai acontecer. Então, assim que você abrir o olho, você simplesmente não tem acesso a essa informação. Dessa forma, desses 4 pilares que eu tenho, as sugestões vêm funcionando muito mais comigo. E assim eu maximizo a chance de dar certo. E aí eu entro na identidade hipnótica e vou descobrindo qual que vai funcionar melhor para aquela pessoa, tá?
Tem vezes que não funciona de primeira, vai ter que ir para uma segunda, terceira, mas você vai descobrindo como que a pessoa é. Tem pessoas que se você pedir para imaginar vai funcionar melhor, tem pessoas que se você for mais direto vai funcionar melhor. Por exemplo, a Nayara, se eu for, que ela já comentou aqui com a gente que é direto e reto. Se eu começar a contextualizar muito, contar uma historinha, querer fazer ela fazer uma imaginação de 5 minutos antes da sugestão, ela não vai funcionar, porque ela vai se estressar com aquilo. Ela fala, putz, não quero, não, nossa, tá me irritando, eu não abro o olho, eu quero que venha o negócio acontecendo e não vai. Então pode ser ruim. Em contrapartida, tem pessoas que se eu for rápido demais, nossa, mas é só isso? Aí não vai funcionar comigo se for só isso. Então não tem certo e errado, é você ir sentindo e brincando com a pessoa em quesito isso. Aí a gente vai para outra pergunta também no Nadson, que é, eu devo voltar para uma sugestão, eu não devo voltar para uma sugestão quando dá errado e tudo mais. Na minha opinião, você tem que sentir. Se a pessoa sentir que aquilo foi muito ruim, nossa, não funcionou, e começar a ficar chateada, você fala, não tem problema, a gente só está brincando aqui para ir mais profundo, volta em hipnose e vai para uma sugestão que deu certo para motivar ela. Mas tem pessoas que não, tipo, ela não se toca que não funcionou a sugestão. Para ela, tá normal. E aí você pode reforçar a mesma sugestão ou brincar. No caso de alucinação que eu dei, às vezes depois que eu dei a sugestão, eu começo a brincar de olho aberto, numa conversacional. Eu vou embaçando coisa grande, coisa pequena, mudando coisa grande, mudando coisa pequena, sem voltar para uma outra sugestão. Porque para mim funciona. Mas se eu sentir que a pessoa está incomodada por aquilo não ter funcionado, aí eu posso voltar para uma outra para mostrar para ela que funciona, que ela está indo bem e ela está se entregando bem para o processo está fluindo para ela. Então não existe uma regra. Você pode voltar para uma que funcione, como você pode não voltar e focar naquela, ficar batendo martelo em uma, como você pode também ir para outra totalmente diferente. Ah, esqueceu o nome, não deu risada. Vou ir para cheiro, vou ir para isso, vou ir para aquilo, tanto faz, tá bom? E tudo mais. Aí, o que eu não recomendo, voltando um pouquinho para a escala, não recomendo que você vá direto para a questão de alucinação. Por quê? Porque se eu falar para você assim, sua mão vai colar, faz mais sentido do que você vai alucinar. Porque em algum momento da sua vida você já pode ter colado a sua mão com o Super Bonder. Ou brincando na escola e sentiu ela pegajosa. Então você já pode ter essa experiência. Então, a facilidade de você acreditar e aceitar, fala assim, tudo bem, eu aceito, isso daí pode acontecer realmente, é mais fácil do que alucinar. Então perceba que aí não é questão de uma ser mais fácil ou outra, é questão de você aceitar ou não aceitar mais fácil. E aí não existe regra, existe o que você acredita, entendeu? Então se você pegar alguém que alucinou já, ela vai acreditar que acontece qualquer coisa, porque, pô, eu já alucinei, mesmo que não for em hipnose, alguém que já usou alguma substância química e alucinou. Para ela já alucinou, ela acredita que pode acontecer isso. Então, às vezes, você pode ir direto para uma sugestão de alucinação que funcionaria. Então, não tem isso de certo e errado. No quesito que a Márcia perguntou agora, cadê? Deixa eu pegar aqui. A sugestão deve ativar um gatilho. Eu não entendi essa primeira questão. Se, por exemplo, quando eu dou a sugestão, tem que ativar alguma coisa dentro da mente dela para funcionar. Se for essa pergunta, sempre vai estar ativando alguma coisa. Você me escutando, está ativando coisa lá dentro. E não é a questão só de ativar, é a questão de ativar e isso se tornar realidade para ela naquele momento. E aí vai dela aceitar, não aceitar. Não existe um consenso ainda sobre o que faz isso acontecer ou não. Na maioria é tentativa e erro e cada profissional vai achando a sua maneira que funciona melhor. E aí a questão de metáfora, eu acho que eu respondi lá, eu acho que funciona melhor quando você usa essa estrutura um pouquinho mais completa, pelo quesito de você dar mais conteúdo para a pessoa ver o que ela aceita. Então, às vezes, eu vou falar, seu nome some, seu nome desaparece, você não tem mais acesso ao seu nome, essa informação vai embora. É tudo no mesmo sentido, só que de forma diferente. Por quê? Pode ser que uma dessas palavras faça mais sentido. Então, se eu usar desaparece para uma pessoa, eu falo assim, não, mas não desaparece. Agora, se eu falar você não tem acesso, puta, aí faz sentido. Então, às vezes, uma palavra de diferença pode ser a diferença de aceitar ou não aceitar uma sugestão. Por aquele mesmo motivo. Fazer ou não fazer sentido para a pessoa, ela achar que aquilo pode acontecer ou não. Então, a metáfora pode deixar mais eficaz, como pode deixar aleatório. Por exemplo, se eu fizer só uma metáfora, se apaga o seu nome da lousa, pode ser que a mente dela entenda que ela é para esquecer o nome e esqueça, como pode ser que ela entende que não é para acontecer nada, é só uma imaginação e ela não esqueça o nome. Qual que tá certo? As duas são duas pessoas diferentes, cada uma tem a sua realidade, tá bom?
Eu acho que a princípio é isso, deve ter despertado alguma dúvida. Eu já falei a questão de formulação de sugestão, a questão de escala, algumas coisas. Vou deixar vocês perguntarem, aí eu vou soltando mais coisas aqui. O Sadi também, o pessoal aí que já brincou vai conversando também. O Sadi tá fazendo assim. Gente, é que eu tô olhando vocês, e aí eu tô fazendo assim, tô dando... vocês dão sinal, eu respondo com a cabeça aqui. Sadi, tu vai responder, mas vou passar o tempo para a Nay agora, que ela levantou a mãozinha. Gente, toda vez que vocês quiserem falar, levanta a mãozinha. Deve ter algum lugar aí no celular de vocês aí. Sua mãozinha tá levantada. Então, beleza. Eu passo pro Sadi. Sadi, é contigo. Manda ver. Opa, legal. Maravilhosa a explicação do Luciano. Sensacional. Deixa eu só apontar mais uma coisa que também é que às vezes acontece o seguinte também, né? Às vezes você dá uma sugestão para o teu cliente e a sugestão não entra, não vai, não deu certo. Aí eu volto a repetir para vocês que é importante você ter esse diálogo com o teu cliente, né? Para você saber quais são as crenças desse teu cliente. Qual é o ambiente que esse teu cliente vive também. Porque muitas vezes você vai dar uma sugestão para ele que no ambiente em que ele vive não faz sentido para ele. Ou ele tem uma crença com relação a uma sugestão que você possa dar para ele. Aí não vai funcionar. Tá? Aconteceu comigo uma vez, eu estava fazendo uma sugestão para ele e para o meu cliente falei assim para ele, agora você imagina esse lugar maravilhoso que você está e tal, tem um lago muito lindo, tal. E vocês vejam o que aconteceu, cara. Esse cara, ele quase morreu afogado. Meu Deus. Tá? Então, basta isso para pontuar o que eu estou falando para vocês. Então, tem que tomar muito cuidado. Pô, de repente a pessoa não gosta de água, ela detesta água, ela quase morreu afogada. Você vai voltar assim agora, imagine um lago bonito, maravilhoso. Cara, ela detesta água, não vai funcionar. Entende como é que eu quero... Eu só aponto isso para vocês terem... E aí, veja bem, não deu certo. Eu travo. Cara, usa isso. Porque isso aí, se ele não entra, se essa sugestão não está entrando, você já tem um trabalho para fazer. O que está impedindo essa pessoa dessa sugestão não ter dado certo? Entende? Você pode usar isso também de uma forma de tratamento com essa pessoa. Tá? Deixa eu entender, então. O que acontece que você... Por que você não fechou os olhos, por exemplo? Eu pedi para você fechar os olhos. A hipnose, ela é baseada em você aceitar sugestões e seguir os comandos, as sugestões que eu estou dando. Por que você não fechou os olhos, por exemplo? Só uma dica, né? Tá? Então, são várias coisas que você vai pontuando. E outra coisa que eu quero falar para vocês com relação a níveis de transe, pode pesquisar na internet que tem, tá, gente? Mas tem um nível lá leve, tem um nível moderado e tal, e tem o sonambúlico, o SDAIL e tal coisa. Tá? Isso não vem muito ao caso agora. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quer saber como é que funciona bem o nível de transe? E por que é bom você ir, como diz o Alberto, calibrando o teu cliente e sentindo ele? Assistam no YouTube. Digita lá, Fábio Puentes no programa do Fábio Porchat. E vocês vão entender exatamente o porquê que o nível de transe é importante se você estiver fazendo palco, tá? Bem dito aqui. Em hipnose clínica, eu faço que nem o Luciano, eu não me importo muito com em que nível de transe meu cliente está. Mas o Fábio, no vídeo do YouTube, vocês vão perceber que o Fábio Puentes, que é um cara que eu admiro, inclusive, que foi um dos primeiros que eu escutei sobre hipnose, ele pega um rapaz da plateia, bota o cara em transe, joga o cara no chão, que eu já achei desnecessário aquilo, tá? E, gente, dali para frente, dá simplesmente tudo errado. Tudo. E olha que o Fábio Puentes, gente, pelo amor de Deus, né? Quem conhece o Fábio Puentes sabe da capacidade dele, de trabalhar em hospital e tudo. Mas simplesmente nesse programa, eu já não gosto do programa, não assisto mesmo, né? Mas por ser hipnose, eu fui ver. Gente, não funcionou absolutamente nada do que o Fábio Puentes fez. E eu acho interessante que ele, como um hipnotista, com a experiência que ele teve, eu não sei por que ele se deixou levar tanto por aquilo, por ele ter feito... as pessoas foram colocando ele, e vocês observem nesse vídeo que o Fábio Porchat entra em transe profundo. Ele entra em transe sonambúlico. Mas o Fábio Puentes, talvez por ser uma pessoa com essa capacidade que ele tem, eu acho que ele ficou muito certo do que ele ia fazer o cara. Se ele tivesse usado os níveis de transe, não teria acontecido o que aconteceu com ele. Então, só para apontar, querem saber bem certinho, dá uma olhadinha lá, Fábio Puentes no programa Fábio Porchat. Deu tudo errado. Gratidão.
Sadi, complementando, eu acho que é mais uma pergunta ou uma afirmação? É mais uma pergunta, tá? Você responde, acho que é uma pergunta fechada. Sobre o fato, eu acredito que quando você falou sobre o fato do se afogar e tal, a Márcia perguntou se isso pode ser checado na anamnese. Olha só, é muito difícil, né, cara, você ter essa informação já de cara, né, na anamnese, né? Entende? Isso vai se dar, sim, com o decorrer do teu tratamento, o decorrer do teu bate-papo com o teu cliente. Então, deixa eu pontuar só mais uma coisa, então. Para vocês terem uma ideia como é que eu lido, como é que o Sadi lida dentro do meu consultório. A minha primeira sessão com o meu cliente é um bate-papo, é um tira-dúvidas, eu faço um relaxamento com esse cliente, eu não falo nem hipnose com ele, tá? Eu pergunto se ele sabe o que é hipnose, se ele já passou por algum processo terapêutico, porque vocês vejam bem, quando a gente fala assim, se você sabe o que é hipnose, parece que eu estou me referindo à hipnose como se a hipnose fosse a terapia. E a hipnose não é a terapia. A hipnose é uma ferramenta que você, hipnotista, tem para utilizar dentro do teu consultório. Tá? Então, vamos deixar isso muito bem claro, que é bom pontuar isso. Hipnose não é terapia. A hipnose é uma ferramenta terapêutica. Tá? Então, na minha primeira, eu faço uma conversa com essa pessoa, escuto ela, faço o acolhimento dessa pessoa, entendo, vejo qual é o principal queixa dela, e muitas vezes essa principal queixa dela também não é a principal, vai ter outras, tá? Que estão aí escondidinhas. E na minha segunda sessão, aí sim, aí eu faço, a primeira coisa que eu faço é a minha anamnese. Eu começo com a anamnese, terminou a anamnese, vamos lá, vamos trocar ideia, vamos bater papo. E aí, o que você traz aqui? Me fala um pouquinho sobre a sua mãe, me fala um pouquinho sobre o seu pai, me fala um pouquinho da família. E vou desenvolvendo isso e vou pontuando aquilo que eu, Sadi, como terapeuta, com a maneira com que ele fala, eu pontuo, eu anoto. Opa, peraí, ele falou que aos 16 anos ele sofreu tal coisa. Opa, eu anoto, e não interrompo no cliente. Eu anoto, tá? Eu anoto o que ele está falando ali e tal, e vou vendo o que é mais importante, aí eu volto e vou pontuando. Tá, deixa eu entender uma coisa aqui, Ed. Você falou para mim que você fez coaching em tal tempo, né? Opa, legal, cara. Deixa eu entender isso. Quando foi isso? Entende? Então eu vou pontuando cada parte dessa. Mas é a partir da segunda sessão. E daí, gente, é um bate-papo mesmo. É a habilidade que você tem de extrair do teu cliente aquilo que ele veio te trazer realmente. Muitas vezes ele não te trouxe, hein? Às vezes é subjetivo isso também, tá? Às vezes ele te traz uma coisa, mas quando você pergunta, você vai perguntando, vai surgindo uma atrás da outra. Tá? Isso é que é o mais importante de pontuar. Espero ter respondido a pergunta. Eu vou falar duas coisas aqui sobre seleção e sobre regressão. Sobre seleção, não é uma... é uma pergunta. Entenda isso como uma pergunta, até para gerar dúvidas aí, para gerar resposta, para gerar conteúdo. Sobre seleção, baseado naquilo que o Sadi falou, de dar tudo errado. Primeira pergunta, da hipnose de palco. Ele pode ter errado na seleção? Porque eu vejo muito... Cara, eu vi uma entrevista do Baltresca explicando quando ele foi no Jô Soares, que ele havia combinado tá esse vídeo no YouTube, que ele havia combinado fazer hipnose, depois a produção desmarcou, depois no dia da gravação a produção pediu para fazer hipnose mais 2 quadros. Alguém já deve ter visto essa entrevista dele, senão é muito interessante ele falando que é complicado para o hipnotista, o hipnólogo, fazer hipnose de palco sem seleção. Eu já vi alguém falando sobre isso, se não me engano, o Pyong falando sobre isso. É muito complicado, né? Porque tem todo esse ritual do pre-talk. Eu não sei quem falou, eu posso estar falando de mim mesmo aqui. Mas é isso que eu queria abordar com vocês. A seleção é importante na hipnose de palco. Segunda coisa, e aqui a gente está para errar mesmo, para aprendizado. Segunda coisa sobre regressão. Eu entrei nesse mundo da hipnose achando que hipnoterapia era regressão. Para mim, hipnoterapia era apenas regressão. Descobri depois que a regressão é apenas um dos recursos que a hipnoterapia tem para tratar diversas coisas. Queria que vocês falassem a respeito disso também. Alguém quer falar, quer abordar isso? Luciano, Sadi depois, né? Nai também não? O dedo da Nai tá aqui. Não, né, Nai? A Nai tá querendo falar toda hora, tá assim, tô brincando. Lu, depois Sadi. Bom, vamos lá.
primeiro de tudo, o que o Sadi pontuou é muito legal, porque se você fizer algo que deixa a pessoa desconfortável, ela pode perder a confiança e a vontade de participar do processo. Tem uma frase que eu uso principalmente quando eu estou em hipnoterapia ou mandando áudio, mas comecei a usar de uns tempos para cá também na questão de entretenimento, que um colega meu usou comigo, e foi a hipnose que eu mais viajei na minha vida, foi quando ele usou essa única frase, que é mais ou menos assim, pega o sentido, que é assim, a partir de agora, você pode se sinta livre para adaptar qualquer coisa que eu falar ou qualquer coisa que eu pedir para você imaginar, para aquilo que fizer mais sentido para você. O que é isso? Aí eu estou dando a permissão para a pessoa para ter certeza de que se eu falar assim, ó, desça as escadas, e ela não quiser descer as escadas, ela pode ir de elevador, ela pode ir de tobogã, ela pode afundar, ela pode ir do jeito que ela quiser. Se eu usar uma palavra que ela não gosta, ela pode mudar para uma que ela gosta. Por que isso faz sentido na questão clínica? Porque no meu tratamento eu peço algumas horas para a pessoa falar. E às vezes eu falo para a pessoa assim, eu sou forte. Mas ela não gosta da palavra, teve gente que já falou assim, eu sou foda. Para ela fazia mais sentido. A palavra eu sou foda, essa frase era mais impactante do que eu sou forte. E ela adaptou para aquilo. Então eu deixo a pessoa seguir a direção que eu estou falando, mas da forma que ela quiser. Ela é para aprofunda da forma que você quer. Eu deixo essa permissão explícita para ela ter certeza de que ela pode fazer isso. E isso já percebi que gera muito mais engajamento com a pessoa e ajuda a evitar aquele problema de, às vezes, você pedir para a pessoa imaginar uma coisa que ela não gosta ou estar no local que ela não gosta. E a todo momento eu deixo claro para a pessoa também que, você pode se comunicar comigo. Se alguma coisa que você não gosta ou estiver sentindo alguma coisa desconfortável, você pode me falar. Se precisar se ajeitar na cadeira, pode se ajeitar e tudo mais. Eu deixo a pessoa ter essa permissão. Então, já aconteceu, às vezes, uma vez eu chegar e falar assim, imagina que você está numa praia, eu não gosto de água salgada. Eu falei, não tem problema, imagina que você está num local agradável. Que lugar que é esse? É um campo que tem um lago grande assim na minha frente, cristalino. Era água do mesmo jeito, era bem parecido, só que o fato de água salgada e doce fazia diferença para ela. E ótimo, ela já tinha essa permissão para se comunicar. E se comunica. Isso é importante para a pessoa aceitar a sugestão, fazer sentido para ela, deixar ela agradável. Então, a minha dica era essa frasezinha aí. Aí, indo para a pergunta do Ed aqui. Vamos lá. A questão de seleção em apresentação, principalmente apresentação de palco, é extremamente essencial. Não é nem importante, é essencial. Por quê? Porque se você chegar... Eu já vi caso no Luciano Huck, um moleque, um menino, acho que ele tinha 17 anos, ele estava lá para participar de uma coisa para conseguir o dinheiro, tal, aqueles programas do Luciano Huck. E aí ele falou assim, eu sou estudante de engenharia, eu atuo como... ele falou a profissão lá, eu não lembro agora qual que é, e estudo hipnose. Ele primeiro estudou, ele deixou hipnose por último, aí o Luciano Huck, nossa, que legal, vamos conversar, porque aparentemente ali o Luciano Huck se interessava muito pelo assunto, e deu uma brecha absurda para ele falar. E aí ele falou, não, se você quiser eu te mostro, qualquer pessoa aqui que quiser, eu posso hipnotizar. Ele deixou em aberto. E aí um cara na hora pulou assim, falou assim, eu quero porque eu não acredito nisso. A gente que já conhece sabe que literalmente não vai dar certo. A pessoa está indo desafiar ele. Então, se você está desafiando, você não quer passar pelo processo. E aí, sem pretalk, sem nada, ele chegou e fez a pior indução de todos, que é fixar o olho e fazer assim, querer fazer uma coisa mais mística. E você vai sentir agora a energia te atraindo e tal. Começou a deixar místico para uma pessoa que já não acredita e já não quer passar pelo processo. Em resumo da história, não aconteceu nada. Aí a pessoa chegou e falou assim, eu sabia que não ia funcionar. Eu sabia que ele não conseguia me hipnotizar. O Luciano Huck salvou ele, falando assim, não, você não está entendendo. Hipnose tem que permitir, você não permitiu ele te hipnotizar. Você tem que querer passar. O Luciano assumiu a frente, jogou ele para o lado e cancelou, parou de falar desse assunto para o menino não se perder mais. Por quê? Não sei se ele estava estudando há pouco tempo, há muito tempo, mas teve N erros que ele cometeu lá, nesse caso. Mas o principal, ele não selecionou. Como que você faz uma seleção após um pré-talk, após um convincer? Para que serve isso? Para ver se a pessoa realmente quer. Se a pessoa não quiser participar, a mão dela não vai colar. Se a pessoa não quiser participar, depois que ela entender o processo, ela não vai querer ir lá na frente.
Então, a seleção serve para você filtrar quem quer participar e quem, além de querer participar, está mais engajado no momento e tem, às vezes, mais facilidade para passar por aquela experiência de uma forma mais rápida. Porque numa televisão você não tem 2 horas para testar até dar certo, para a pessoa chegar a alucinar independente do que aconteça. Você tem 5 minutos para mostrar aquilo. Então você precisa de alguém que tenha mais facilidade, que consiga passar pelo processo de uma forma mais rápida, tá? Isso não quer dizer que uma pessoa passe ou não. Então é essencial, extremamente essencial. E aí cada um vai poder fazer isso, essa seleção de uma forma. Muitas vezes na televisão é feita a seleção antes, então é selecionado algumas pessoas, é feito um bate-papo, a tal preparação que todo mundo fala, que é pre-talk, é convincer, já fazer uma indução, fazer alguns testes ali para ver qual testes encarem como não certo e errado, tá? Mas uns exercícios, melhor dizendo, uns exercícios para ver se a pessoa já está respondendo, e ela já respondendo, muitas vezes o que ela respondeu lá nos bastidores vai ser a sugestão que vai ser dada em cima do palco, para ter certeza absoluta que vai funcionar, para pessoas leigas não entenderem errado a hipnose, tá bom? Isso em questão de no churrasco serve para você pegar aquele amigo seu que está querendo te desafiar e não fazer com ele, e fazer com algum amigo que está querendo realmente passar pelo processo. Então, seleção é importante, tá? É por esse motivo. Questão de regressão, agora vamos entrar. Regressão por si só não é terapêutica, assim como a hipnose por si só não é terapêutica. Eu chegar voltar você para um trauma da sua infância e abandonar lá, falar assim, agora que você sabe que esse trauma existe, ele está resolvido porque o seu consciente sabe que ele não pode te perturbar mais, é totalmente mentira. Regressão é uma técnica para acessar uma memória que pode ou não ser verdadeira, mas que representa alguma coisa para você, seja boa ou ruim. E aí, a partir da regressão, a gente pode iniciar um processo de tratamento, de terapia para melhorar ou alcançar algum objetivo, ou a gente pode fazer por entretenimento mesmo. E não recomendo por entretenimento, porque quando você brinca com regressão, se você errar, pode ser que caia num momento traumático. Caiu no momento traumático, pode ser que desencadeie uma aberração e você não sabendo lidar com isso pode dar uma experiência ruim para a pessoa ou mesmo acabar com o processo na metade, o que seria legal para você ir treinando. Mas, por exemplo, um exemplo que eu uso de regressão é a famosa regressão para o dia feliz, que é você levar a pessoa para um momento bom da vida dela, para reviver e trazer aquela emoção boa, para começar a ver o que é hipnose. Então, eu uso isso na minha anamnese, na minha sessão de avaliação, para a pessoa ter uma primeira experiência com a hipnose, mas ainda não é nada voltado para o tratamento. Então, tem isso. É a única forma de fazer? Não. Não, existem N. Existe partes, terapia das bolas, é o que o Bruno criou. O nome é ruimzinho, mas é uma terapia legal. Aí tem tem várias. Se eu for pegar aqui e for começar a listar, a gente pode listar várias, umas mais eficientes, umas menos, na minha opinião. Umas mais complexas, outras menos complexas, né? E aí por aí vai. Mas regressão não é o último, é o mais conhecido porque é o que é mais difundido e é o que a maioria dos hipnotistas, uma boa parcela, prefere fazer. Tanto que a gente vê muito hipnose clínica regressiva. Aí dá a entender que a hipnose clínica é só regressiva, mas na verdade é que aquele curso vai te ensinar aquela técnica. Tudo bem? Então eu acho que aí a gente já apontou e já esclareceu mais algumas coisinhas aqui. Fechou? Vamos ver o Sadi pontuando aí. Tá. Antes do Sadi, segura um pouquinho, só pela ordem aqui, que tem gente falando no chat e também tem o Andrei, que passo para eles, aí depois passo para ti, e tu já aborda tudo e já manda ver. O Adalberto levantou o braço? É isso? Tá querendo ver isso também? Ou não? Tá se aquecendo? O Adalberto, ele me quebra toda hora, mas deixa lá. Deixa pra lá. Então, bora assim. Eu vou passar agora pro Andrei. Andrei, só deixa eu fazer um comentário aqui, responder. A Kleina perguntou se o Sadi é convidado. Não, o Sadi é da casa. Ele estava meio sumido, mas ele é da casa. Tá? Tem uma outra pergunta. Você tem que se apresentar de novo, Sadi. A galera aqui que começou depois não lembra tudo, não. Perfeito. É muito difícil imaginar o lance das escadas, descendo grande e bonita. É a Márcia que está falando. Só imagino subindo uma escada bem caseira. Aí me atrapalho toda para reorganizar para a sugestão. Mas percebo que preciso de um esforço maior. Pior que sempre tem essa sugestão e mesmo eu sabendo, a imaginação vai na contramão. Constelação pode ser uma ferramenta dentro da hipnose? Tá. Guardaram as perguntas aí, né? Tá. Vai chegar em você.
Sadi, vai juntando aí as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer antes de passar para o Sadi? O Adalberto, tá. Vou passar para o Andrei agora. Andrei faz pergunta, Adalberto depois faz pergunta, depois Sadi. A Lília também? Não tá. Então, Andrei, Adalberto e Sadi. Só para complementar, o Nadson, tá bom. Então, antes do Sadi, o Nadson. Andrei, Adalberto, Nadson, Sadi. Antes de passar para o Andrei, eu queria falar sobre o que você falou, Luciano, no começo, sobre... só repete aquela frase, aquela sugestão que se dá para a pessoa poder escolher qual local. Só repete só aquela frase, por gentileza, só para mim encaixar a minha pergunta, minha colocação. É mais um sentido, não é uma frase correta. É mais ou menos assim. A partir de agora, tudo que eu falar, tudo que eu pedir para você imaginar, você pode adaptar para aquilo que fizer mais sentido para você e te deixar mais confortável. Sinta-se livre para adaptar e deixar de uma forma mais confortável para você tudo que eu falar ou pedir para você imaginar. É só para a pessoa se sentir livre. Porque aí a gente já entra naquilo que a Márcia falou. Que, por exemplo, eu pedi uma escada grande, bonita, não faz sentido para ela. Eu já tendo dado essa permissão, ela vai se sentir bem com a escada simples e cotidiana dela. Entendeu? Então, eu já permiti isso para ela. Não, beleza. Eu pedi para você falar, porque eu, como aprendi, gente, vou repetir, eu tenho 21 dias de hipnose, né, nesse mundo de hipnose. Todo dia estudando, todo dia fazendo fichamento de livros, fazendo fichamento de vídeos, tipo de coisa. E eu fiz algo... não foi sem querer, né? Eu fiz algo de improviso que deu muito certo, né? Eu faço com a minha namorada e teve uma vez que ela sempre vai para um lugar bonito, né? Um lugar que ela relaxa, um lugar que todo mundo quer, que lá todo mundo sabe onde é, né? Que é o lugar de o sonambulo, como o pessoal fala. Um lugar que aceita melhor as sugestões. E ela sempre vai de elevador. 10, 9, 8. E aí eu tive a ideia de perguntar para ela de que ela quer ir. Falei, você quer ir de quê? Eu quero ir de carro, eu quero ir com uma Pajero. Você quer uma Pajero? Beleza, vamos de Pajero. Fecha os olhos, comecei a ilusão, então você tá entrando na Pajero, tá chegando, tá tanta distância, aí não era... Aí, tipo, cara, foi muito da hora. A experiência do improviso foi muito da hora. Ela chegou de Pajero e a fisionomia do rosto dela já chegou, tipo... foi bem diferente. Eu acho que foi uma das melhores que eu fiz. Foi muito interessante, tá? Depois vocês comentam sobre isso aí, porque eu achei muito legal. Então, só pela ordem, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Andrei, Adalberto, Nadson, depois Sadi. Beleza? Posso ir lá, então? Manda brasa. Beleza, então. Eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, ali sobre a questão da seleção da galera, o que eu vi que o Pyong faz, que ele conta uma história que deu muito errado com ele. Ele até tem um vídeo no YouTube também. O Pyong conta que uma vez ele foi no Pânico, ele falou, cara, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito de errado, porque eu não agi de forma ética. Eu combinei uma coisa, quando eu cheguei lá, pediram para mim fazer outra, e daí tinha outro cara fazendo comigo, e a gente não se dava muito bem, e eu me descontrolei e quis fazer, e entrei nessa competição com ele. Ele faz algo que ele falou, eu acho antiético, porém depois eu pedi desculpa para a comunidade de hipnólogos, de hipnotistas. Eu tinha essa obrigação de me desculpar, porque eu fiz algo errado, eu fiz algo que não foi legal em rede nacional. Então, ele deixa bem claro essa questão de quando você vai num programa de TV ou coisa assim, é bem comum a galera tentar te sabotar, porque você combina alguma coisa antes, vai lá, prepara o público, chega na hora do ao vivo, eles falam, vamos fazer isso, a produção está pedindo para fazer isso. Eles tentam te sabotar e ele alerta bastante essa galera sobre isso, né? Quando você combina alguma coisa com alguém antes, chega na hora e tentam te sabotar mesmo. Outra coisa que ele mostra um vídeo, aí eu usei isso, fiz esse exemplo, fazer uma vez com uma galerinha, né? Ele mostra um vídeo onde ele para uma galera na Paulista e ele conversa com os convinces. Ele usa o último que ele usa é a mão colada na cabeça, no caso, né? Se eu não me engano, é dedos magnéticos, mãos coladas e mão na cabeça. E ele seleciona a galera, justamente assim, tem aquela galera que não cola, tem aquela galera que a mão fica presa aqui a uns 10 centímetros de distância, esses eles classificam, e tem aquela galera que fica colado mesmo, né? E é esse que eles pegam ali e dá muito certo. Enfim, e eu tenho uma dúvida. Eu fiz um processo de hipnose agora no sábado e algumas coisas não correram tão bem. Eu queria tirar essa dúvida com a galera aí. Por exemplo, eu fui fazer o Dave Elman e a pessoa simplesmente não conseguia relaxar o braço. O braço dela ficava duro. Quando eu fazia, soltava o braço dela, ela parava aqui, ia baixando devagar, ou às vezes ela parava
E eu fazia várias vezes, olha, agora você pode relaxar, e agora não precisa mais não precisa mais reagir, você pode simplesmente deixar o seu braço cair, como se fosse uma toalha molhada e tal, e tal, e tal. E fiz o processo. Só que eu senti que não foi muito bem. Eu não sei se daí eu acabei errando ali, eu fiquei um pouco tenso, não foi muito bem, não aconteceu como eu queria. Como era uma pessoa mais conhecida, tem um grau de parentesco, eu acabei trazendo ela de volta a gente deu uma relaxada, fiz alguns convites de novo, algumas brincadeirinhas, daí a gente fez o hand drop, ele entrou em transe de novo, fui fazer o nome, esqueci o nome, para ele se divertir um pouquinho. Ele não conseguia falar o nome, mas ele não esqueceu o nome. Uma coisa interessante, eu perguntava, lembra do teu nome? Ele fazia assim, consegue falar teu nome? Então fala o teu nome. Ele só fazia assim com a cabeça, no caso, né? Aí daqui a pouco ele, como é que é o teu nome? Então ele falou o nome, beleza. E depois eu fui fazer de novo, daí eu dei vial mais tarde, depois de um tempo fazer de novo. E o que aconteceu? O braço dele relaxou um pouquinho mais. Ele soltava um pouquinho mais. Mas mesmo assim, não estava bem relaxadão mesmo. Então, assim, ó, eu queria saber, nesses casos, como que eu posso conduzir a pessoa para ela ficar... Eu imagino que ele estava tenso de alguma forma. O processo foi bem legal depois, ele conseguiu entrar num transe bem bacana, bem profundo. Só que eu, é claro, me senti inseguro, não deixei ele perceber isso, mas eu me senti inseguro e acredito que cometi alguns erros por causa disso. Quando alguma coisa como para fazer o aprofundamento, no caso, não vai tão bem quanto o braço, o que dá para fazer? Como é que eu posso sugestionar para a pessoa relaxar ainda mais? Porque, obviamente, ele estava tendo, ele aparentava estar bem relaxado, mas o braço, quando ia soltar, né, chegava aqui, dava aquela travada, ele ia caindo por etapas, às vezes. Aí eu queria ver com a galera o que dá para fazer quando isso acontece, como é que a gente procede. Beleza? Gente, guarda essa pergunta do Andrei, tá? Dalberto. Vamos lá. Perguntinha bem simples. O jovem está em terapia e alega que não tem lembranças da infância dele, da adolescência, e ele solicita um hipnoterapeuta para fazer regressão com ele, para ele evocar essas lembranças. Vocês fariam isso? Isso foi me pedido. Guardem a pergunta do Alberto. Nadson, depois do Nadson, aí já Sadi, depois Luciano, beleza? Nadson. Eu tinha duas perguntas, mas uma eu esqueci. Se eu lembrar depois eu falo aí, eu pergunto lá no grupo. Eu quero fazer sobre a semana passada que eu esqueci. Desculpa aí, gente, eu esqueci naquela hora do começo ali, eu esqueci de perguntar, mas é sobre os sintomas que você falou que ia falar. Eu acho que você falou que ia falar sobre os sintomas do Isdale. Queria saber mais um pouquinho porque eu quero eliciar esse fenômeno em alguém, eu quero fazer o teste, porque eu não tinha visto falar como chegar, como você fazer e tal, e como você sabe, eu não sei como você sabe que a pessoa chegou no Isdale. Como eu devo saber se eu preciso fazer ela chegar no C, no D, ou se ela já está no Isdale. É isso aí. Se eu voltar com a pergunta, eu faço depois. Tá. Nadson, se não lembrar tempo aqui, gente, só lembrando vocês, a gente encerra 9 horas, 9h30, só para entender, gente. Senão vocês me quebram depois. E aí? Coloca no bate-papo aqui que eu já vou passar pro Sadi e depois pro Luciano. 9 eu escutei meia-noite. Eu escutei um negócio de meia-noite aí do pessoal. Também acho, por mim vai. Tá, então eu vou tocando aqui, a hora que você estiver cansando, vai desligando. Depois eu edito isso. Vai, Sadi e depois Luciano. Eu tô gostando. Foi boa. Bom, vamos lá. Rapidinho, pontuando aqui, então, o negócio da seleção. Procure também no YouTube, se não tiver Renato Baltresca, tem um vídeo que ele fala sobre isso, porque se vocês procurarem no YouTube, tem muita M no YouTube, né? Só passa o que dá certo, mas os bastidores do que dá errado eles não mostram. E ali, eu acho que tem um vídeo do Baltresca que fala sobre isso, quando ele está fazendo a seleção das pessoas antes do programa, tá? O Alberto diz o seguinte: nunca, jamais, se alguém falar para você, vai lá e... Cara, nunca. Se você não fez pre-talk, se você não fez seleção,
não vai lá porque você vai passar vergonha. Porque vai acontecer essa coisa que o Luciano falou. O cara chega lá, ele quer ter... Né? Ele vai chegar lá, ele vai ter... agora eu quero ver se esse cara é bom mesmo. Você não consegue fazer isso comigo. Quer dizer, ele já trouxe a resposta para você. Você não vai fazer. Ele não quer entrar nisso aí. Tá? Então, é a primeira pontuação. Então, procura no YouTube aí para o Baltres, que ele tem um vídeo que fala só sobre isso, quando ele faz a seleção. Regressão. Eu evito bastante fazer a regressão. Eu só faço a regressão em último caso. E depois eu já vou entrar respondendo a pergunta do Alberto. Tá? Mas eu vou falar a verdade para vocês. Só na conversa que você tem com o teu cliente, você já vai tirando dele o que precisa ser tirado. Então, muitas vezes você... Por exemplo, essa do Alberto. O jovem quer lembrar ele não tem lembrança da infância. Não é que ele não tem lembrança da infância. Ele tem a lembrança da infância. Mas algo está bloqueando essa memória dele. Né? Então, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos lá. Tem um filme na Netflix, assisti ontem, inclusive, chama-se Regressão. Recomendo vocês verem, porque é baseado em fatos reais. O filme é meio bobinho e tal, mas assistam lá, vocês vão ver um pouquinho mais disso aí. Andrei. Deixa eu falar outra coisa aqui. Ó. Eu estive com o Alberto Elizari, com o Anthony Jacquin, com o Jason, no Hipnobit. E lá aconteceu uma coisa bem interessante. Nós fomos para o barco pirata e colocaram o Alberto na fria. Tá? Os caras foram lá e falaram para o cara que estava no microfone só: vocês estão com os maiores hipnotistas do mundo. Anthony Jack, que vem da Inglaterra, não sei de onde. O Alberto Elizari, que é o maior, é o campeão sul-americano. Aí fizeram o alarde. O cara simplesmente falou na hora do microfone: gente, estamos aqui com fulano de tal, e botaram o Alberto na M. Lógico, o Alberto, ele tem um diferencial, ele tem uma categoria, ele tem uma experiência, ele tem uma inteligência que eu admiro muito. E só essa sabedoria dele, ele conseguiu fazer o pirata lá ser hipnotizado e tal, colou no barco, o cara ficou colado no barco, o barco fazendo movimento, né, aquele negócio todo lá, e o cara colado, então foi muito legal. Mas ele sempre fala, ele ainda pergunta: quem que foi o FDP que me botou nessa enrascada? Porque assim como deu certo, poderia não ter dado. E aí que você já tem um nome, Zelari, tal. Teu nome, pode ir por água abaixo. Então toma muito cuidado com isso. Andrei, David Elman, se não der certo, aprendi com o mestre Alberto que se você está fazendo David Elman e em algum dos passos você percebe que essa pessoa, teu cliente, não está à vontade. Essa é a... Você fez o braço. Não solta o braço, isso. Caiu o braço, você percebe que ele está ajudando. Ou você vai levantar, você percebe que ele levanta o braço. Ou cai o braço, você percebe que ele ajeita alguma coisa. Cara, o cara não está à vontade. Pode ser que nos passos seguintes aconteça? Pode. Mas a recomendação faz o David Elman completo, faz um relaxamento, não interessa em que nível de transe está essa pessoa, talvez ela nem esteja, ela está no transe leve, faz um relaxamento com a pessoa e nada mais, tá? Vai dando uma sugestão bacana para ele, vai se sentindo bem, aquela coisa toda que vocês já sabem, mas não vai querer fazer nada além disso, porque vai dar errado, vai dar, tá? A pessoa vai se tendo a sensação de que as coisas não deram certo, tá? E você não pode fazer isso. Você tem que transferir para o teu cliente a responsabilidade dele. Sinto que você, na nossa próxima sessão, sinto que você pode estar mais relaxado, que você consegue estar ainda mais relaxado. Você já vai sugestionando essa pessoa, a sugestão entrando aí, para a próxima sessão. Que na próxima sessão ele venha, que ele vai estar mais relaxado, vai estar mais suscetível, vai estar mais aberto. Porque numa primeira sessão, muitas vezes a pessoa não está realmente, ela está nervosa, ela está com... Aí entra um monte de variáveis, tá? Então, eu não faria. Eu faço relaxamento e valeu, um abraço, próxima sessão a gente conversa diferente. E outra coisa, cuidado com a linguagem hipnótica que a gente usa, porque muitas vezes, conforme o que você fala para o teu cliente, você pode, sim, como sugestão, como uma indução, você pode tirar ele. Por exemplo, o Andrei falou assim: você lembra o teu nome? Olha a palavra que você está usando. Você lembra.
você já faz com que ele subentenda que ele vai lembrar o nome dele. Você lembra o teu nome? Não pergunta se você lembra o teu nome. Fala seu nome. Tenta falar seu nome. Vocês verem os vídeos, vocês vão ver. Tenta falar seu nome. Ele não pergunta, cara, você lembra seu nome? Não. Ele pergunta assim, fala seu nome. Tenta falar seu nome. Tenta falar seu nome. Então, é por aí. Então, a gente tem que cuidar com a nossa linguagem. A linguagem que você utiliza com o teu consulente. Legal? Valeu, Andrei. Adalberto. A jovem em terapia não tem lembrança da infância. Bom, eu faria a regressão em último caso. Em último caso. Eu conversaria com ele, através dessas conversas, eu já iria... aí você vai usar outras ferramentas, e você é psicólogo, você sabe disso. Vai usar... Opa! Tá acabando a minha bateria aqui, gente. Eu conversaria com esse cliente e já tentaria abordar com ele o que impede ele, porque se ele não lembra, pensa assim, pensa que você tem, vamos dizer, na nossa cacholeta aqui, tem alguns mecanismos que nos protegem de várias coisas, tá? Então, pode ser que esse rapaz, que esse menino possa ter sofrido algum abuso, alguma coisa assim, e logicamente que ele não quer lembrar. Eu tive uma cliente aqui, eu não consegui tirar dela, tá? Ela não veio mais nas sessões, eu não consegui tirar ela, eu tinha certeza absoluta, ela foi estuprada pelo pai. Mas ela não quer, ela sabe disso. Mas alguma coisinha no cérebro dela bloqueia e ela não quer falar sobre isso, mas ela sabe o que é, tá? Então, eu não tenho memória... ou outra coisa que pode acontecer, alguma coisa neurológica também, né? Tem que ser investigado se esse menino, se esse jovem não teve algum problema neurológico também, tá? Pode ser alguma coisa dessa forma. Mas eu faria a regressão em último caso, mas faria se fosse necessário. Tá bom? Nadson, sintomas do SDEIO. Cara, SDEIO, cara. Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de ver até um camarada que está sempre comigo, eu não lembro o nome dele agora, mas está sempre nos cursos. Ele tem uma suscetibilidade à hipnose que é, cara, se você falar durma a 3 metros dele, é capaz dele dormir lá do outro lado, lá atrás, bigode. Ele entra em estado assim extremamente profundo. E se você olhar o cara em estado de SDEIO, você vai notar que, inclusive, os batimentos cardíacos, respiração, praticamente não existem. Você vê que ele está vivo, claro, mas muda tudo. A fisiologia dele, tá? A parte muscular, você pode fazer o que você bem entender com ele naquele momento, que ele simplesmente não responde. Tá? Mas tem um porém nesse negócio aí. Por enquanto, gente, para você levar alguém no estado de SDEIO, cara, não é assim. As pessoas têm que entender isso. Talvez você nunca consiga pegar, Nadson, alguém que entre no estado de SDEIO. Isso aí cara, olha, eu acho que é 2% da população que tem essa suscetibilidade, tá bom? O restante do pessoal tá ali no nível intermediário e leve, tá? O nível profundo mesmo, nesse estado, chegar no estado de SDEIO, é muito difícil você encontrar uma pessoa assim. Ou, como aconteceu na França, a primeira cirurgia cardíaca feita num ser humano sem anestesia, senão a pessoa não podia ter anestesia, senão morria. Foi feita uma anestesia cardíaca através da hipnose. Mas essa pessoa foi preparada pelos psicólogos, o hipnotista, médicos, psiquiatras e por aí vai. Então tem que entender isso. Tá? Esses fenômenos não acontecem com todas as pessoas. Gratidão. Espero ter respondido. Alguém tem alguma pergunta rápida antes de eu passar para o Luciano? Nadson? Vai, Nadson. Eu lembrou? Queria falar que eu lembrei. Eu queria explicar que eu só ri por causa que quando ele falou, o Luciano fez uma cara muito engraçada. O cara chega... velho, eu ri muito aqui, cara. Achei muito engraçado. Eu queria falar sobre uma prima minha e uma sugestão. Tipo, se eu der uma sugestão de durma, quando a pessoa tá hipnotizada, assim, aí ela não tá, tipo, ela saiu do transe e tal, passou um tempo, outro dia, se eu falar durma de novo, ela vai cair no estado de hipnose ou
tipo, continua essa sugestão, assim, ou não? Eu queria falar sobre uma prima minha. Eu não sei se vocês que é hipnoterapeuta, eu queria falar sobre ela, que ela foi no hipnoterapeuta, e eu não sei se foi na anamnese, ela não me explicou, porque ela estava explicando, mas ela não quis falar muito sobre isso. Ela disse que, eu não sei se foi na anamnese ou não. Ela disse que ela falou que estava com dificuldade de, tipo, paciência, né? Tava com muito estresse com o cachorro dela. Aí ela falou assim que, ele falou que era para dar o cachorro. Aí ela falou que, pois é, eu não entendi bem. Ela explicou assim para mim. Aí ela falou, mas não, eu tenho dificuldade com meus filhos também, eu tenho falta de paciência com meus filhos também. Ela não voltou nesse hipnoterapeuta. Ela ficou, eu acho que ela teve um bloqueio que não foi mais e é isso aí, gente. Eu queria saber e é essa pergunta. Antes de passar para o Luciano, já se prepara aí, já tem um monte de pergunta para responder. Tudo é para se caminhar para isso mesmo, para chegar um monte de perguntas e aí você tem um tempo maior para abordar tudo e fazer um raciocínio longo. Só quero fazer a pergunta da Márcia. Terminei a pergunta da Márcia, Luciano, você já discorre, beleza? A pergunta da Márcia é o seguinte: qual a sugestão mais segura de retorno nos casos de abreação? Quando eu não tinha noção de hipnose, brincando com uma amiga, fiz uma regressão nela, totalmente, não acreditando na possibilidade. Para o meu espanto, ela entrou e ficou desesperada. Eu, na minha ignorância, ri muito de nervoso. Ela falava que queria voltar, mas não estava conseguindo. Até que consegui pedir para ela voltar e ela voltou com medo. Eu fiquei super preocupada com as consequências disso. A questão é, qual é a saída mais adequada para não deixar a má impressão? O medo e tal. Aí tem uma pergunta da Clênia. Um dia alguém falou que na hipnose não existe palavra certa, existe palavra mágica. Tá? Então aí, Luciano, tem coisa para você falar aí até meia-noite. Eu tô aqui só de camarote. Top, legal. Eu vou ir por etapas. Primeiro de tudo, eu vou voltar lá atrás, que eu lembrei de uma coisa que é muito legal. Quando alguém fala assim, eu duvido que você me hipnotiza, tem uma frase que eu amo. Eu falo assim, eu duvido que você seja hipnotizado. Ponto. E aí, se for o caso, eu entro em pré-tal. Porque não depende de mim, depende dele. Então, se ele está duvidando, não é de mim. Ele está duvidando dele. E eu já volto a dúvida para ele mesmo. Tá? E é uma pessoa que, muito possivelmente, a menos que durante o pré-tal que eu percebi que tinha crenças erradas e mudaram, eu não vou conduzir pelo processo. Mas eu gosto de devolver assim, porque já gera até uma dúvida. Por que que você duvida que eu entro? A gente já inverte o jogo. Tá? Do Ed da Pajero, eu queria comentar só uma coisa. Lembra que eu comentei que não é uma coisa literalmente para baixo? No Pajero é algo pro lateral. Você está indo para frente, certo? E mesmo assim deu o sentido de profundidade de chegar. Então não é a questão de descer, subir, ir para um lado e para o outro. É a questão de chegar onde é necessário. Então ali eu quero chegar no meu local seguro, eu quero chegar. E aqui, como eu vou chegar? Indiferente, se é subindo escada, se é descendo, se é voando, se é dirigindo, se é teletransportando, vai aí. Eu tenho um colega meu que ele adora Cavaleiro do Zodíaco. Para ele subir, ele subia as escadas, as casas lá do desenho. Eu não entendo muito, eu assisti muito pouco, mas é como se fosse subindo um percurso, significava que ele estava indo mais fundo dentro de hipnose, tendo mais controle da mente. Para ele fazia sentido. Então, não fica nessa ideia de descer, subir, a mente não é regular, não é para baixo que se vai, é para algum lugar que se vai. Legal? Agora vamos lá, vamos ir para a próxima. Constelação pode ser usada junto com dentro da hipnoterapia como uma forma de terapia, porque a constelação é uma forma, e a hipnose pode ajudar a potencializar isso. Há quem diga que constelação e hipnose é a mesma coisa, usando técnicas diferentes, abordagens e tudo mais, indiferente, se você conseguir conciliar, dá para usar. Tem uma colega minha que ela é consteladora familiar e é hipnoterapeuta. Não sei te dizer se ela junta as técnicas ou não, mas eu já tenho um colega meu que já juntou e tal, e aí ele falou que funciona, dá para juntar uma coisa daqui, uma coisa dali e ir trabalhando de uma forma bem legal, tá bom? Em relação à sessão, à apresentação, você tomar cuidado para não ser pressionado. Aquilo que o Andrei falou é verdade. Se você vai num programa de TV, principalmente, o pessoal fala assim, eu quero que ele coma isso, achando que é isso, tem que tomar cuidado para não ceder para falta de ética.
A pessoa quer comer uma cebola achando que é outra coisa? Ótimo, isso você pode fazer desde que ela queira. Mas fazer isso num programa de TV vai ser ético? Para quem não entende, para quem não sabe que ele pediu isso? Talvez não. E aí é igual ele mesmo falou, até o Pyong comete, tem muita gente que às vezes comete esse erro pela pressão que é colocado ali. Imagina você estar num palco com um apresentador famoso, você acabou de passar por um camarim cheio de gente te jogando informação, colocando pressão, com uma plateia te assistindo em rede nacional. Tomar cuidado para não ceder. E não é só nisso, isso é um caso extremo, mas tomar cuidado para não ceder naquele churrasco que a pessoa fala assim, eu duvido que ele imite uma galinha. Manda ele imitar uma galinha, manda ele imitar um cachorro, manda ele comer isso achando que é aquilo. E aí, às vezes você cede a isso e acaba sendo falta de ética. Quer fazer? Pergunta. Você se importa em morder uma cebola, sabendo que ela não vai ter gosto de cebola, não vai ter nenhum problema, você vai se sentir bem, tudo, achando que... não me importa, eu quero participar da experiência. Ótimo. Então, aí você manda cebola e o que for lá, tá bom? Em relação ao braço de Elman, eu discordo um pouco do Sadi, porque quando a gente faz via online, não tem como eu medir o braço, tá? E a partir do momento que a pessoa colou o olho, ela está em hipnose. Afinal de contas, ninguém cola o olho fora de hipnose, naturalmente. Eu tenho uma habilidade aqui, colei, descolei. Não. A menos que treinou hipnose ou tenha um bom controle da mente, isso não é possível. Então, todo o restante do processo serve para aprofundar e para estabilizar e medir, ver se a pessoa está se entregando ou não. No meu caso, se o braço não descesse, tem algumas coisas que eu faria, ou eu ignoraria, pularia, dane-se e vou pro resto. Por quê? Porque se eu faço online e isso não é importante, a pessoa passa para a experiência do mesmo jeito, sem eu fazer o braço ficar pesado como um pano molhado, nada vai impedir que ela passe presencialmente sem isso. E eu ainda vou um pouquinho além. Tem pessoas que não sabem relaxar. Se eu pegar um pedreiro que carrega tijolo o dia inteiro, o relaxado dele não é desligado, o corpo desligado. É assim. Eu já dei exemplo aqui em outros que eu tenho um colega meu que entra em transe rígido. Se você encostar nele, ele tá duro, ele não se mexe. E ele alucina, faz tudo. Eu vou falar para ele que ele tem que deixar o braço pesado como pano molhado, não vai acontecer. Porque para ele não faz sentido. Então, a questão do braço tem várias possibilidades. E a mais comum de acontecer é que a pessoa ou não está se sentindo bem por algum motivo, igual o Sadi pontuou muito bem, ou ela não sabe relaxar. E se ela não sabe relaxar, talvez seja questão de ensinar. Talvez seja questão de você pegar, nesse braço não funciona, pegar o outro e soltar, onde ela não está percebendo, ela não está dando atenção. Às vezes ela só está com atenção demais, querendo te ajudar, ou querendo mostrar que pode, ou buscando. E às vezes você vai falar assim, não, ela vai falar, mas o braço já está relaxado, não tem como relaxar mais que isso. Entendeu? E então tem que tomar cuidado com isso às vezes. Então eu chegar ali, relaxa o braço, deixa pesado com um pano molhado, não precisa me ajudar nem a subir, nem descer seu braço, deixa que ele caia naturalmente. Se não acontecer, faz 1 ou 2 tentativas e para garantir que a pessoa tá seguindo, você fala, isso, muito bem, exatamente isso. Porque se ela estava com dúvida se tinha dado certo ou errado, a hora que você fala isso, exatamente isso, tá perfeito, você acabou de dar certeza que tá certo, ela não vai se preocupar. E você pode continuar. Mais uma coisa, imagina que aqui a perna e a mão está em cima. Você não precisa subir lá em cima a mão. Você sobe ali 3, 4 centímetros e solta. Tá? Porque se eu subir muito e a mão vai despencar, às vezes pode dar um susto em mim. Nossa, minha mão vai bater. Aí eu travo no susto e desço. Então é subir pouquinho. Vou mostrar até aqui, ó. A perna, a minha mão está na minha perna. Subi, soltei. No máximo ali 10 centímetros, um tantinho assim, mais ou menos. Não precisa ser muito, tá? Bem pouquinho, só para você realmente perceber. Outras alternativas. Dave Elman, quando ele fazia, ele não fazia a princípio com o braço pesado como pano molhado. Ele fazia com o braço rígido em palco. Ele colocou isso porque ele foi ensinar médicos a fazerem essa indução e não faz sentido você fazer o braço da pessoa ficar rígido num consultório. Então ele inverteu. O nome disso é catalepsia de músculos grandes, né? Tem pequeno, que é o olho, pode ser músculos pequenos, como do dedinho também serve, mas normalmente a gente faz olho, e catalepsia de músculos grandes, que pode ser de qualquer músculo grande. A gente usa o braço porque é um conjunto grande de músculo, tá? Não necessariamente catalepsia é relaxamento, ela pode ser enrijecimento. Então, se eu fizer o braço ficar rígido como uma barra de ferro, tem o mesmo efeito, tá? E eu fiz aqui com o pessoal um outro dia, vocês podem ver que quando eu faço online, eu uso isso.
Eu falo, fecha a mão com força, toda a tensão vai para esse braço, o braço inteiro fica rígido, e a hora que você abre, a tensão vai embora. E a pessoa dá até aquela descidinha relaxada. Então, não fixa em pano molhado. Tem várias, tem N possibilidades. A gente pode pegar um dia só para conversar sobre as possibilidades de Elma. Eu gravei um áudio tentando resumir, deu mais de 10 minutos uma vez para algum grupo, e resumindo isso. Então, tem várias possibilidades. Se uma não der certo, pula, segue. Não é obrigatório. Você pode fazer uma pequena parte de Dave Elma e seguir para aprofundamento. Isso não significa que a pessoa vai responder mais, menos e tudo mais. Tá? Então, simplesmente ignora. Só toma cuidado para não transmitir a insegurança. Fechou, Andrei? Em relação à pessoa lembrar o nome, o Sadi pontuou muito bem, cuidado com a palavra. E ela esqueceu, ela não conseguir falar é uma forma, entre aspas, de não conseguir. É a forma que a mente dela achou de fazer aquela sugestão acontecer. Eu não consigo apagar o nome da minha mente nesse momento, mas eu consigo proibir ele de falar. Então, eu vou estar respondendo de alguma maneira a sugestão. E ele respondeu durante um curto período de tempo, significa que ele aceitou a sugestão. Talvez isso não tenha estabilizado, ou talvez a mente tenha entendido que não precisasse ficar muito tempo. Aí é questão de trabalhar para estabilizar durante mais tempo, se for necessário, tá? Mas aí também dá para conversar bastante sobre isso. Agora, em relação o Adalberto da lembrança. Primeiro de tudo, eu, na minha visão, eu procuraria ver o que é lembrança para ele. O que ele está esperando lembrar? O que ele não lembra que ele gostaria? Entendeu? Porque às vezes você fala assim, eu gostaria de lembrar, mas aí você fala assim, tá, o que é isso? É porque eu sei que algum dia da minha vida eu joguei um jogo, mas eu não lembro da regra desse jogo. E eu queria lembrar da regra desse jogo. É uma coisa tão específica que não vai acontecer. A mente não gravou aquilo. Então a gente tem que entender o porquê que ele quer lembrar, o que ele quer lembrar e o que é lembrança para ele. Porque às vezes lembrança para ele é fechar o olho e reviver o momento. Então, ele está querendo uma habilidade que já não é normal, tá? Então, entendendo isso, a gente vai entender se a gente pode ou não ajudar através da hipnoterapia. E, às vezes, não é nem questão de hipnoterapia, é questão de uma conversa com ele, você conversar e mostrar para ele que ele tem essa possibilidade. E ele já vai conseguir, talvez, lembrar. Ou ir para uma hipnoterapia e você pode usar regressão, pode usar outra técnica, dependendo do caso. Porque, às vezes, pode ser que seja uma limitação emocional das lembranças. Tem uma faixa da vida dele que ele não lembra nada, porque pode ter acontecido algum momento traumático nessa faixa. E observa que eu estou falando pode, não é certeza, nada é certeza. A gente tem que estar ali para conseguir passar pelo processo, para conseguir entender um pouco melhor. Então, a partir desse momento que você entendeu melhor, você pode ser que exista uma faixa da vida dele onde ele não lembra, porque pode ter acontecido algum evento traumático e isso precisa ser resolvido. Então, precisa entender caso a caso. No geral, se a pessoa quer passar para a hipnose, deixando claro que ela não é um poder místico, não é uma mágica nem nada, você pode trabalhar com ela, dado a você entender se você pode ou não ajudar. Ela está querendo algo que não é real, então eu não posso ajudar. Como pode ser uma coisa fisiológica? Você já procurou um médico para ver se tem deficiência de alguma vitamina que atrapalha isso? Você procurou um médico ver se tem algum problema fisiológico que atrapalha? E aí você pode entrar como um complementar, se for o caso. Mas é sempre legal nesses casos de memória, porque às vezes pode acontecer de ser fisiológico, você pedir para ele procurar um médico, tá? Agora, em relação ao chat, as duas perguntas. Só deixa eu pegar aqui que eu tinha deixado uma marcação. Tá. Em relação à regressão, cuidado na hora de fazer regressão para você não fazer aleatoriamente. Por isso que eu falei, regressão não é terapêutica, mas tem que saber fazer. Porque se você fizer por fazer, pode cair num evento traumático, que foi o que aconteceu, e possivelmente, talvez estivesse numa abreação. Controlar a abreação, eu expliquei, é simples, é você manter a calma, falar de uma maneira firme e que a pessoa te escute, não é gritar, não é hiperativo, é falar de uma maneira firme e segura que a pessoa te escute. Que é mais ou menos assim, as lembranças e sentimentos vão embora e você foca em alguma coisa. Pode ser respiração, foca na minha fala, e aí vai, não existe certo e errado. Então, as lembranças vão embora, as cenas vão embora, os sentimentos vão embora, e você foca na minha respiração, você foca na minha... Não, você foca na sua respiração, você foca na minha fala. Eu já estava invertendo aí. E não existe certo e errado. É mais ou menos isso. Você desfoca daqui e foca aqui. E você fala de uma maneira que ela te entenda, compreenda. Se a pessoa está gritando, você não vai falar baixinho, você precisa falar numa altura que ela te escute. Talvez seja necessário você elevar um pouco mais o tom, tá? Para não deixar uma má impressão, aí já era.
tá? Nesse caso dela, desse específico, ela travou, ela não conseguiu voltar, demorou para você trazer, aí não tem como melhorar muito, você pode explicar o que era, falar que existe algo talvez a ser trabalhado ali dentro, para diminuir isso, mas deixar de uma forma positiva, não. Agora, no caso de abreação que você controlou, você pode falar o que para a pessoa? Isso acontece às vezes quando a gente tem algo dentro de nós para ser trabalhado e você percebeu que quando a gente estava trabalhando foi uma coisa gostosa e a gente estava buscando algo positivo. Mas a sua mente se sentiu livre, se sentiu que podia confiar e trazer algo a ser trabalhado, a ser melhorado. Esse não é o momento para a gente trabalhar e melhorar esse aspecto seu, mas se você quiser eu posso te indicar alguém ou a gente pode marcar um momento. Mas não foi minha intenção, a gente já resolveu. E para garantir que isso vai estar, entre aspas, resolvido ali, você, no final, a hora que você controlou, você dá sugestões positivas. E agora você se sente bem, se sente leve, se sente tranquilo, se sente em paz, para reforçar, fazer um compound positivo para ajudar a contrapor, pelo menos deixar neutra a pessoa, tá? Mas 100% positivo não fica até a pessoa entender certinho o que quer. Então, uma explicação é bem legal. E a frase de que na hipnose não existe palavra certa, essa parte eu concordo. Existe palavra mágica, eu não concordo. Não é uma palavra mágica que vai fazer tudo acontecer. É aquilo tudo que a gente conversou, contexto e informação, e a pessoa trocar uma ideia com você ali, você entender o mundo dela. Eu acredito que exista a forma certa da pessoa, a palavra mágica da pessoa. Entendeu? Isso pode ser sim, mas cuidado para não pegar essa mágica como se fosse um poder. Tem pessoas que às vezes começam a achar que a hipnose é um poder e eu consigo, não, porque eu falo essa palavra, isso acontece, e aí às vezes não vai acontecer, não é uma regra. Então é legal a gente não interpretar a hipnose como um poder, mas como uma habilidade da pessoa e a gente tem a habilidade de guiar ela. Por quê? Porque a gente estudou para isso. Simples assim, não é uma habilidade fora do comum, é uma coisa de estudo. A gente estudou para conseguir ajudar ela a passar pelo processo, a guiar ela. Como existem professores de autoescola que estudam para te instruir a dirigir, te ensinar a dirigir. A gente está ensinando ela a usar a mente dela. Mais ou menos isso. Eu vou deixar Isdale por último. Durma, em relação ao durma, quanto tempo vai levar? Depende de quanto tempo a pessoa aceitar. Não quer dizer que amanhã você vai chegar e falar, durma, a pessoa vai entrar em transe, não. Se ela quiser, ela vai. A partir do momento que ela entendeu que o durma serve para voltar para aquele estado, se ela quiser, ela pode voltar a qualquer momento com você ou com alguém. Às vezes tem pessoas que levam tão a sério que qualquer pessoa vai fazer voltar para o transe, tá? E nesses casos é legal você bloquear isso, travar para que o durma não funcione até uma próxima vez. Mas pode ser que funcione, pode ser que não, depende de cada caso, o tempo que vai ficar é variável. Normalmente, essa questão do durma é o tempo que a pessoa aceitar, o tempo que a pessoa quiser, tá bom? Isso dura um pouco mais do que outras sugestões, normalmente. Em relação à sua prima, ainda bem que ela não foi nesse terapeuta, tá? Porque, se eu tenho um problema, eu tô querendo ajuda, é porque eu não quero tirar o cachorro da minha vida, eu gosto do cachorro, né? E tudo mais. Pelo menos o que eu entendi é que ele falou assim, manda o cachorro embora, dá pra alguém e fica sem ele, aí não tem um problema com ele, tá? E aí, não é assim. Se eu quisesse mandar o cachorro embora, eu não procurava você, tá? Nesse caso dela, talvez, tá? Não é certeza, a gente tem que ver várias coisas, mas talvez seja a questão de algo emocional que possa ser trabalhado ou possa ajudar a passar nessa fase de mais estresse com mais tranquilidade através da hipnose. A gente tem N ferramentas para ver, mas aí tem que analisar o caso a caso. Recomendo, se ela quiser ainda, é claro que agora deve estar com uma confiança bem mais baixa em hipnoterapeutas, que todo hipnoterapeuta não é daquele jeito, talvez ela tenha escolhido um hipnoterapeuta errado, ou que tenha se expressado errado, né? Talvez ele tenha se expressado de uma maneira que ela entendeu errado, a gente também não pode julgar o cara, falar que ele errou. Talvez ele só não tenha se expressado da melhor maneira e ela não tenha entendido da melhor maneira ali. Mas procurar uma outra pessoa, aí talvez presencial, talvez online, depende de como ela quer, para entender um pouco melhor e se ela se sentir bem com essa nova apresentação com o profissional, se ela sentir uma ligação, se sentir confiante com o profissional, começar o processo com ele, tá bom? Agora, em relação ao SDAY, eu acho que é o último ponto que falta. Eu não acredito nisso de 2% da população, porque eu já vi uma sala de 40 pessoas entrar em SDAY e praticamente todo mundo num protocolo fechadinho, que não foi individualizado, quase todo mundo entrou em SDAY, braço rígido e tudo mais. Aí talvez o Sadi tenha uma visão de SDAY diferente da minha. A minha visão de SDAY vem bem antiga. Antigamente, James SDAY usava o estado parecido com o SDAY para fazer cirurgias numa época antes da anestesia, da morfina principalmente.
e isso foi usado para fazer N. Ele tem documentado, eu acho que centenas, talvez chega a milhares de cirurgias. Ele fez durante muito tempo, a carreira dele inteira, cirurgias com o auxílio da hipnose, com o auxílio do estado de Isdale, que não foi dado o nome por ele, mas foi dado o nome em homenagem a ele. O problema disso não ter difundido na época é porque, como ele não tinha tanta experiência, ainda era algo mais arcaico, ele não tinha um processo rápido para chegar nesse estado, ele demorava ali algumas horas, às vezes alguns dias, para chegar nesse estado e tudo mais. Aí veio Dave Elman com a esposa dele, que eu acho que é Beth Elman ou algo assim, talvez eu tenha errado, não lembro o nome certo da esposa dele, mas os dois juntos, estudando e desenvolvendo, chegaram num estado muito similar ao estado que James Isdale usava para cirurgias. E chegando nesse estado, eles deram o nome de Isdale. A gente sabe se é o mesmo estado? Não, mas dentro das comparações, como ele não deixou nenhum ensinamento de como chegar naquele estado, ele fazia. Não foi difundido e se perdeu aquele conhecimento, a gente acredita que o estado de Isdale atual seja aquele estado. Porém, Dave Elman desenvolveu um processo mais rápido para chegar nisso. Esse processo é um processo de 3 etapas, aquilo que eu expliquei para vocês. Existem pessoas que demoram um pouco mais, precisam descer mais etapas, mas para uma grande maioria das pessoas, essas 3 etapas já dá para chegar no estado de Isdale, tá? E aí você pode ver, tem um vídeo do Pyong que ele faz, ele leva dentro do Albert Einstein, num hospital, um dos melhores hospitais do Brasil, com um neurocirurgião que se chama Dr. Benedito, eu conheço ele como Benê, que ele faz testes de coma, tá? Que ele faz com pessoas em coma, com as pessoas em hipnose. Eu já alerto que todo mundo que estava lá é aluno do Pyong, já sabia por que ia acontecer, ele dá um tapa na cara do cara e o cara já sabia que ia acontecer esse tapa. E lá a gente pode observar várias coisas. O batimento cardíaco não altera, tem várias coisas que acontecem lá e tudo mais. Mas a gente não vai observar batimento cardíaco, temperatura, a gente não vai ficar observando isso. Normalmente, quando a gente vai falar de Isdale, vai fazer um teste ali, aí sim é um teste, porque a pessoa pode ou não estar em Isdale, a gente vai testar a catalepsia, tá? Que pode ser, normalmente a gente sobe e dá um tranquinho assim no braço rígido e uns toquinhos, e vai acontecer que o braço vai ficar parado, ou vai ficar parado durante um tempo e vai começar a descer. Ou, isso é uma coisa que pode acontecer, ou o braço vai estar completamente desligado. Tá? São 2 coisas que podem acontecer, ambas são definições de catalepsia. Tem gente que fala que é catatonia, aí é nomenclatura, tem umas definições diferentes e tudo mais. A segunda coisa que acontece é uma anestesia espontânea do corpo. Então, ou seja, sem você dar sugestão, a pessoa fica com o corpo inteiro anestesiado e por isso que pode ser usado para fazer cirurgias. Porque mesmo que a pessoa está nesse estado anestesiado, o sistema parasimpático está bem ativo também nesse momento, batimento cardíaco reduzido, você consegue fazer cirurgias com pouquíssimo sangramento, como se a pessoa realmente estivesse anestesiada, sem sentir dor nem nada, e há indícios, há relatos que com o processo de Isdale, a recuperação é mais rápida, porque evita ter que sair toda a substância do corpo, é uma coisa um pouco mais natural e tudo mais. E aí a terceira coisa que é a falta de estímulos externos. O que é isso? É você chegar no meio da orelha da pessoa e bater uma palma. Eu não vou bater aqui, senão vai ver o ouvido de quem está com o fone aí. Então, é bater uma palma. Por quê? Porque normalmente a pessoa está fora de Isdale, ela vai tomar pelo menos uma reação. Em Isdale, normalmente não existe reação nenhuma ou, no máximo, uma pequena vibradinha do olho. Tá? Por quê? Porque a pessoa está num estado tão confortável, tão de euforia mental, que a pessoa fala, tão bom, tão agradável, que ela simplesmente liga o foda-se, desculpa a palavra, para quem está fora dali e ela não se importa. Então, esse é o terceiro teste. O quarto teste é um que pode ou não funcionar, depende de como a pessoa entendeu. É você falar 3, 2, 1, olhos abertos, e normalmente a pessoa não abre o olho. Por quê? Porque ela tá tão bom, acha tão bom aquele estado que ela não vai abrir o olho. Mas existem pessoas que, se ela confiar muito em você, e às vezes pela autoridade, se você falar 3, 2, 1, ela vai abrir o olho e fala, puta, eu não queria abrir o olho, não sei o quê. E ela vai abrir porque ela confiou, ela fez esse contato, ela se comprometeu a abrir quando você falasse isso. Então, às vezes, o comprometimento dela vence a vontade de continuar no estado, mas não é sempre. E aí a gente usa aquilo que eu expliquei na outra aula para emergir.
Cuidado com o Isdale é você tomar cuidado com a integridade física da pessoa. Não vai fazer em pé, vai que ela relaxa e cai no chão, ou ela fica super dura e não consegue sentar. Então, faça num ambiente confortável. Eu vou falar agora de experiência minha. Eu já fiz com sala de quase 40 pessoas, 36, já até 37 pessoas tinha na sala. Fiz para Isdale, não fiz teste com todos porque eu estava sozinho, mas já fiz teste com algumas pessoas e todas elas responderam aos testes. Então, ou eu tive bastante sorte de pegar... desculpa, Sadi, não é te... falando nada negativo, eu tive muita sorte de pegar esses 2% de pessoas, ou para mim o que faz mais sentido é que não são 2%. Talvez no momento que foi feita essa pesquisa, esse relato, estavam com técnicas diferentes, ou talvez uma abordagem diferente que não seja isso daí, ou seja, outra coisa, e a gente está talvez falando de coisas diferentes aqui. Mas para mim, para Isdale, todo mundo entra. Como saber se a pessoa tem que ir mais profundo ou não? Se eu fizer um ou dois testes e a pessoa ainda não respondeu corretamente ele, por exemplo, eu fiz isso e o braço não parou, relaxou, legal. O ideal é parar, a maioria para, mas tudo bem, relaxar também serve. Mas a hora que eu falei, eu bati palma, a pessoa assustou. Então ela não está tão profunda. Você vai falar para ela. E a partir de agora, talvez exista mais níveis abaixo disso. Talvez exista o nível D, E, F, eu não sei qual nível. Eu quero que você identifique o nível mais profundo, desça até lá e você dá um tempo. Ou você mesmo vai conduzindo, descendo, tá? O máximo que eu cheguei foi até o nível E. Eu nunca precisei descer mais do que o E para estar em 100% Isdale. Tá, quando eu faço com mais de uma pessoa, eu paro no C e aí eu dou uma sugestão. Caso exista algum nível mais abaixo para você ir, eu quero que você se permita ir até lá e eu vou dar um tempo para isso. E eu dou uns 5, 10 segundinhos e tudo mais. Normalmente, a maioria das pessoas chega no C. Quem não chega, muitas vezes chega nesse tempinho e algumas pessoas vão precisar de mais tempo para chegar. É a mesma coisa das sugestões. Tem pessoas que vai mais fácil e menos fácil, mas a Isdale aí é uma coisa bem comum hoje em dia. Diferente do que eu comentei do UltraDeath, que ainda como é marca patenteada e é só um professor no mundo que ensina, ainda é pouco difundido, que também tem o Course, que é da Beth Simpson, se não me falha o nome, que também é parecido, é a mesma coisa praticamente, só que com nomes diferentes, mas não é tão difundido, e aí a gente já não tem um processo certinho para chegar, pode ser desenvolvido. Normalmente é uma coisa mais em auto-hipnose que o pessoal faz, tá? Eu acho que eu consegui abranger todo mundo, tentei não demorar muito. Se tiver dúvida, alguma coisa, é só falar e a gente vai discutindo. Obrigado, Lu. Só que a gente vai continuar discutindo no grupo do WhatsApp, tá? Tem várias perguntas aqui. Por mim, na moral, por mim não terminava, por mim eu ia até meia-noite aí, mas já tá dando 2 horas já, de 2 horas e 15 minutos, né? Vamos dar uma pausa aqui e vamos continuar no grupo de WhatsApp, porque tem perguntas, tá? Eu vou fazer as perguntas aqui e até o pessoal do vídeo, se quiser participar e ver esse desenrolar, até dessa questão do Isdale, do Sadi com o Luciano, vocês perceberam que eles têm 2 linhas diferentes de pensamento, né? Eles vão continuar falando lá no grupo do WhatsApp também, vão poder explicar essa situação lá. Tem perguntas aqui, se Sadi e Luciano quiser marcar para responder lá no grupo. Como pontuar o relaxamento de forma que a pessoa não caia em desmaio? É a pergunta da Márcia, né? Deixa eu ver se tem mais uma outra pergunta. O trabalho com criança ou educação pode usar sugestões com criança? Essas 2 perguntas dá para vocês responder lá no grupo. Gente, eu vou despedir aqui, tá? Da galera que tá assistindo o vídeo, de vocês também, gente. De coração, muito obrigado. Eu sou apaixonado por conhecimento. Eu poderia ficar aqui até 2, 3 horas da manhã, mas a gente tem um físico aí, a gente tem que cuidar, algumas boquinhas abertas, né? Tipo, o conhecimento tá querendo aprender, mas boquinha aberta e espreguiçando. Luciano, Sadi, cara, pô, vocês são demais, assim como todo mundo, né? Cada um com sua contribuição, mas não posso deixar de reverenciar vocês aqui. Sadi, preciso conversar com você amanhã, tá? Alinhar algumas coisinhas que a gente precisa conversar, tá bom? Adalberto, Clênia, Nadso, Nayara e Márcia, tá, gente? Beijão, a gente continua lá no grupo de WhatsApp, tá? Se você quiser acompanhar desenrolar essa conversa, é só entrar no grupo de WhatsApp, vai ser muito bem-vindo. Então, tchau, gente. Até quarta-feira. Quarta-feira tem convidado. Quarta-feira tem o... Ô, Jesus, escapou o nome agora. Falei com ele hoje, com o Charles Bueno, tá? É hipnoterapeuta, a gente vai falar sobre hipnoterapia. E até quarta-feira, até no grupo. Gente, ó, um abraço a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus.